Estamos aqui com mais um Podcast. Eu estava com saudade de estar com vocês. E hoje nessa bancada maravilhosa com o meu lindo e sensual João Maurício, nosso colega de psicologia, com o Bruno, que já apresentei a vocês, inclusive na área de educação financeira, está compondo o Podcast. E hoje vamos falar de depressão, luto e melancolia. Um tema bastante polêmico após essa pandemia, não é verdade? E para falar com a gente, com essa mesa maravilhosa, o Dr. Antônio Pedreira, psiquiatra, especialista nas questões de depressão e luto. João, fique à vontade, seja bem-vindo a essa bancada. Muito obrigado, Rafa. Assim, uma satisfação enorme estar aqui com o Dr. Antônio Pedreira, né? Muito bom esse tema, principalmente falou tudo, assim, depois da pandemia, as coisas apertaram bastante. Saúde mental ficou bem complicada, a população procura por conhecimento. Eu acho que esse podcast pode ser muito esclarecedor para todos. Bom dia a todos, obrigado, né? Importante que a gente esteja aqui, eu acho que o tema realmente é relevante no campo da psicologia, no campo pessoal, né? Dos enfrentamentos no campo da psicologia também, e também do rebote sobre a área financeira. Porque é mais que notório que os números indicam que as pessoas estão mais ansiosas, mais depressivas, infelizmente, e também tem reflexo sobre a questão financeira, já que emoção e finanças estão extremamente relacionadas. Hoje eu vou querer que se apresente, então, o Dr. Antônio Pedreira, fique à vontade. Olá, que bom estarmos juntos. E é legal falar sobre um tema que ninguém vai dizer a última palavra, a gente vai acrescentar muita coisa, esse é complexo, nós vamos simplificar coisas. Eu adoro a chamada psicoeducação. A pessoa precisa receber muitas informações, que não sejam distorcidas ou que não seja derivado com um lado místico bacana que a gente esteja reunido, três colegas psicólogos, três amigos agora que nós estamos aqui para falar e também para esclarecer puramente que vamos apresentar o melhor que for e atual. Yeah, 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 yeah. Another Tuesday, and we sleep until when it's too late. 'Cause summer is whatever you say, so I don't mind at all, at all. It's a new place if we close our eyes and paint a new way. 'Cause somewhere is wherever you say, so summer turns to fall. Oh, and when the days feel like the same old circle, we'll build our lines and make a new one, just to find a place where time is free. So baby, come with me as far as eyes can see. So baby, come with me. Queria que você me contasse um pouquinho o que é a depressão, como é que a gente poderia descrever a depressão em geral. Vamos separar a depressão em dois tópicos. A doença da depressão e o sintoma da depressão. Então, a doença em si tem um fundamento genético. Então, mas a genética ela não é absoluta. Por que não é absoluta? Porque o gen precisa interagir com o meio para se expressar. Qualquer pessoa vestibulando sabe que isso se chama de o genótipo interagindo com o meio para dar o fenótipo. Quem não entendeu, entenda o seguinte. Se você tem carteira de motorista, você tem permissão para dirigir, mas você não é obrigado a dirigir. Então, você tem o gene dá uma permissão para que você dirija o carro, ou seja, tenha um determinado tipo de sintoma, mas não é obrigado a ter. Então, a doença da depressão hoje está muito bem estabelecida, tem os guidelines internacionais, tem os algoritmos todos. Muito legal que já esteja na comunidade internacional estabelecido como alguma coisa que precisa de tratamento também medicamentoso e psicológico, porque nós somos seres eletroquímicos, os medicamentos vão corrigir a parte elétrica e a parte química e os conflitos quem tira. Nós que somos psicoterapeutas, eu me incluo porque eu me considero um psiquiatra às avessas que sei passar os remédios, mas adoro tirá-los também. Uma questão que é muito útil que a gente reflita, né, é que a depressão não tem um sintoma exclusivo dela, né? Então,
os sintomas da depressão, eles estão presentes em vários outros diagnósticos. Talvez seja um grupo ali de sintomas que defina a depressão. Então é muito útil que as pessoas saibam disso também. A gente vê aqueles sintomas como tristeza profunda, desesperança, etc., que são sintomas marcantes, mas também são presentes em outros diagnósticos, né? Mas é bem interessante que a gente abra esses espaços para falar sobre a depressão. Depois da pandemia, muitas pessoas descobriram ou se assumiram depressivas. A pandemia nos deu um tempo sozinhos, né? Um tempo de reflexão e tal, e isso acabou evidenciando muito mais os sintomas de depressão. Mas é muito útil mesmo que a gente saiba que o diagnóstico é interessante que seja dado por um profissional de saúde. Os sintomas não são exclusivos da depressão, embora tenham alguns marcantes, como a tristeza profunda que eu falei, a desesperança, um abatimento emocional muito grande. Os sintomas não dão a causa, né? A sintomatologia não é a função. Então, o que te levou à depressão, o que levou as pessoas que estão assistindo aqui, o que leva à depressão, isso sim precisa ser descoberto por um profissional da área. Por exemplo, a tristeza profunda pode ser gerada por excesso de atividade ou por inatividade. Pode ser gerada por uma série de situações, né? Então, a sintomatologia é uma coisa, a função é outra. Eu acho que é muito importante que a gente inicie o diálogo dessa forma, assim, primeiro elucidando o que é a depressão e tal, para a gente começar. A depressão em si, se a gente quiser botar uma coisa básica, seria a perda das apetências. Isso é uma característica muito marcante. E quando digo apetências para a vida, para sair, contato da natureza, apetência alimentar, apetência sexual. Tanto que muitas pessoas, quando estão depressivas, emagrecem e ficam muito, às vezes, com uma privação de determinados elementos e alimentos que são fundamentais, né? E a outra coisa que eu queria também mencionar, do que você falou, que eu acho fundamental que a gente comece dizendo, é que tem medicações são chamados antidepressivos tricíclicos, que hoje são usados para quê? Para dores. Os neurologistas descobriram uma coisa, por que será? Fibromialgia, inclusive, né? Fibromialgia, inclusive. O dual, chamado, que é a medicação que tem 2 polos, que a gente vai falar depois. Mas o interessante é que a medicação, que outrora era utilizada somente para a depressão, pode ser utilizado para outras finalidades, para enxaqueca, coisa assim. Tá? Você trouxe esse ponto sobre as apetências, e na psicanálise a gente trabalha muito com essa questão das pulsões, né? Nós temos dentro de nós uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Dando um exemplo mais prático, se a gente pensar, por exemplo, na relação sexual, existe a pulsão de vida durante o ato manifesto e no final do gozo aquela pulsão de morte, e nós vivemos nesse equilíbrio, como diria o Jean-Paul Sartre, né? Viver se equilibrar entre escolhas pulsionais, entre pulsão de vida, pulsão de morte, que outras abordagens vão trazer outras terminologias, mas que no final são as mesmas coisas. Quando a gente vai falar de depressão, é como se tivesse um aumento na pulsão de morte. Quando você traz o termo apetências, eu vejo muito como um aumento de pulsão de morte, porque o indivíduo naquele momento ele vai perdendo a energia, a vital e o desejo de fazer as demais coisas. Então aquele indivíduo que não quer socializar, ele começa a se isolar, dependendo do grau de depressão, ele não quer começar a se alimentar tanto, porque ele tem aquela restrição do prazer, é um luto interno também se manifestando. É aquele indivíduo que começa a ser negligente com a autoimagem, ficar muitas vezes agressivo, que as pessoas têm um mito de que o depressivo é choroso. E uma das manifestações mais comuns de depressão, inclusive entre os homens, é a impaciência e a agressividade. Esse sinal se manifesta, a letargia no pensar e aquela sensação muitas vezes de apatia, de falta de energia, e que também nos dá um adentro. Porque muitas das coisas às vezes tratadas como depressão, tenha muito cuidado antes de você ir para o Google, buscar os sintomas e dizer, meu Deus, eu tenho depressão. Passe no clínico primeiro. Muitas vezes o que você está sentindo é uma baixa de vitamina D, de vitamina B12. Às vezes você pode estar vivenciando nada mais do que uma anemia. Pessoas que têm anemia, elas têm um sintoma semelhante muitas vezes a de um depressivo. Ele tem ou hipotiroidismo. Ou hipotiroidismo. Então a gente precisa primeiro, antes de vir com o diagnóstico, eu vou procurar um psicólogo porque eu estou com depressão. Claro que o psicólogo vai observar, mas fica um alerta, inclusive aos profissionais. Solicite antes um mapeamento, que ele vá para um clínico, tire todas as variáveis orgânicas antes de você tratar com uma manifestação psicológica. Nós sabemos que existem temáticas psicológicas que permeiam a vida do indivíduo. Contudo, existem tristezas que não podem ser direcionadas apenas a uma manifestação depressiva. Existe o campo orgânico e para além do orgânico. Então eu sempre trabalho com essa variável de que a psicologia e a psiquiatria andam juntos. Tem demandas que apenas a terapia pode ajudar, mas existem níveis que apenas a terapia não vai ser o suficiente. Só para
concreto mediante a interação psicomedicamentosa, que é importante durante todo esse processo. Outro ponto também fundamental que eu queria trazer antes de lançar a pergunta é que a gente está num momento da sociedade que a gente fala do mito do paraíso biológico. E hoje em dia, em cápsula, toda aquela felicidade ela é vendida. Então as pessoas falam, eu estou depressivo. Não, muitas vezes você só está triste. Se você perdeu um ente querido, você está em luto. Você terminou um relacionamento, você está em luto. Você foi demitido, você está em luto por causa de um trabalho que foi aberto muitas vezes. Então, a tristeza ela é estruturante, a tristeza é funcional, a tristeza nos leva a uma reflexão de vida, a tristeza nos alerta sobre o que nós estamos fazendo, se aquilo nos faz bem ou não. O problema é a depressão. Tem um ditado que diz assim, a tristeza é um local bom de visitar, mas nunca de fazer moradia. As pessoas estão numa época que não podem ficar tristes. Eu vi uma vez uma paciente dizendo para mim, perdi meu pai, vou tomar um Rivotril. Eu digo, caramba, por quê? Você não quer sentir a dor? Nós estamos nos acovardando a nível de sentimento. Nós não queremos passar pela tristeza e a tristeza é altamente estruturante. Se não existisse a dor, não existia desejo de mudança, é o incômodo que nos faz desejar evoluir acerca de todas as coisas. Então, muitas etapas não têm sido vividas porque as pessoas estão numa sociedade que está proibido estar triste e a tristeza é funcional. O psicólogo, quando ele vai trabalhar com a depressão, a gente vai abordar várias temáticas aqui. Ele primeiro, além de ressignificar, que muitos terapeutas vão por essa via, não é só ressignificar, ele vai fazer uma modulação comportamental de como aquele indivíduo age, vai começar a observar a perda de energia, de eficiência daquele indivíduo. O indivíduo é mais sedentário, ele tem menos interesse em desenvolver atividades, e o psicólogo vai dar ferramentas para aquele indivíduo ter mais escolhas assertivas e conseguir desenvolver certos acordos terapêuticos, e vai ajudar ele nesse processo, a nível de modulação comportamental, para além do psíquico. Quando você atende um paciente depressivo, como é que você trabalha, essa é a minha pergunta, no campo da psiquiatria? Como é a sua forma de atuação no primeiro momento? Eu gosto de separar a tristeza da depressão logo. E no livro que eu escrevi no século passado, chamado A Hora e a Vez da Competência Emocional, quando surgiu o movimento da inteligência emocional, eu mostro que dentro da análise transnacional, que é a linha de terapia que eu sou membro de data, da União Nacional e Latino-Americana, a gente tem 5 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. Então a gente começa a pensar em emoção. Vamos pegar a etimologia da palavra ex-motion, movimento para fora. Então você está com alegria, você chega, vem cá amigo, toca lá, e vai fazer a aproximação. Até porque nós somos seres que temos 3 instintos. Eu digo assim, o instinto de reprodução, nutrição e o gregário. O instinto gregário, a gente precisa tocar os nossos neurônios com os neurônios alheios. Tá? Isso é uma metáfora que eu costumo utilizar para falar da sinapse. Mas voltando para o X da história, é o seguinte: primeiro momento, me ter certeza que aquilo não é uma tristeza, porque cada emoção tem um movimento. Com raiva você expulsa a pessoa, com medo você foge, com tristeza você se isola, com alegria se aproxima, e com afeto, aqui a amorosidade, na verdade, não é o afeto no sentido de emoção, com o afeto da amorosidade, a pessoa aproxima tanto, que a emoção deixa de ser aproximativa até ser, como dizia meu mestre, penetrativa, né? E vira o instrumento da própria reprodução. Mas a tristeza, esse é o primeiro ponto fundamental, saber se aquilo é uma tristeza e se a que se refere uma tristeza. Fundamentalmente alguma perda. Tem que ter alguma perda, ou real ou simbólica, tá bem? E às vezes a pessoa não se dá conta, porque dentro dos paraísos artificiais tem aquela ideia de que a pessoa deve estar sempre alegre, contente com a vida, tipo revista Caras, que eu chamava assim, né? Que agora as redes sociais estão se incumbindo também disso. Né? E eu quero ver o que é que fez, o que levou a pessoa a ter essa tristeza. E às vezes a pessoa nem se dá conta, porque perdeu foi um pet. Gente, isso é uma perda grande na atualidade. Para muita gente é um filho. A pessoa disse, como é que minha tia morreu, eu nem chorei, meu cachorro morreu, eu fiz uma cachorrada, estou chorando o tempo todo. Porque o seu grau de attachment, de conexão com o seu pet é muito maior do que as pessoas. Mesmo sua vida do Natal de caju em caju. Expressão idiomática aqui, né? De caju em caju. Né? Bom, mas o detalhe é o seguinte: primeira coisa é separar o que é tristeza. Depois, se existe um quadro e que é concernente com alguns aspectos que eu gosto de aplicar uma escala de Montgomery ou então o hard test para ter certeza de que o que eu estou vendo é o que eu estou vendo mesmo.
Então, eu acho bacana. Tem um new test, que é mais rapidinho, que eu também faço, que é uma variante dessa escala, para ter certeza. Mas antes eu faço uma anamnese muito boa. Eu quero saber quem na família já teve aquilo, para ver se tem algum fundamento genético. Oncogene, né? Exato. Como é que surgiu isso? Que de repente pode ser o primeiro, não seja genético em termos de precedente, mas ele seja o ponto de partida para uma descendência subsequente, né? Então, faça essa anamnese para saber e o histórico da queixa principal e história do problema atual, como é que surgiu, me conte com detalhes. Bom, efetivamente, eu tenho um macetezinho que eu faço na minha anamnese, que é saber 4 papéis: casal, profissional, família e social. Então, nesses 4 papéis, no profissional, pode botar acadêmico também, tá valendo. Então, eu vou localizar onde é que se deu a perda, se houve perda. Mas se surgiu do nada, como a pessoa diz, inexplicavelmente, eu estou bem na relação em casal, bem profissional, bem na área acadêmica ou profissional. Na área social, meus amigos, sou cheio de amigos, tenho 1 milhão de amigos, né? Tem pessoas que entram na zona de conforto e que às vezes pode ver que é desconforto, na maioria das vezes. E que essas pessoas que entram nessa área de conforto se acostumam com um padrão de funcionamento. Eu quero tomar parte dessa história, quero escutar da pessoa. Sim. Então, eu faço uma pergunta desde que nasceu até o dia presente, tá bem? E aplico essa escala para poder ter certeza. Eu vou ver se existem aqueles chamados sintomas negativos, que, como se fala em psiquiatria, né? Se é uma supressão do desejo, da vontade, a bulia, não sabe? Se tem uma perda dos prazeres da vida, até comer um donut, né, que a pessoa tenha, ou então um milkshake, qualquer coisa que a pessoa curta fazer aquela coisa. E só uma coisa, e dentro de uma neurose obsessiva, se não é um gozo também não sofrer, né? Ah, tem isso. Porque às vezes o pensamento obsessivo, eu gosto muito de citar isso aí, TOC, T-O-C, T, transtorno, O, obsessivo, C, compulsivo. O que é obsessivo? Obsessivo é um pensamento que se impõe a pensar. É como se eu fosse assaltado, um cara botasse uma arma na minha cabeça, diga que você é um político disfarçado e médico. Eu ia dizer, eu sei que eu não sou, eu ia dar risada como que, né? Mas o pensamento do toque é tipo um sequestrador, obriga a pessoa a pensar o que não quer pensar. Exato. Não é isso? Mas isso não é por acaso, a gente sabe que tem uma espécie de um gozo subjacente a tudo isso, por conta que ele leva uma compulsão para fazer algo que alivia aquela angústia que a pessoa está lá dentro. E essa angústia, por isso que toque é um dos mais difíceis de ser tratado, de ter resultado concreto, haja combinações de psicoterapia. A obsessão, ela meio que ela legitima a compulsão. É como se ela desse uma estrutura para a compulsão no toque, né? Interessante. Então, a primeira coisa é isso, saber se aquilo é de fato uma depressão. Sim. E também tem reações depressivas que acontecem e que a depressão ali é um sintoma somente, tá bem? Uma relação que não tá boa, uma relação de casal, com quem casei, minha filha, 2 anos e meio de casamento, puxa, onde fui amarrar meu jegue, aqui na Bahia, o rapaz diz, e a menina diz, puxa vida, como é que eu não vi tudo isso, né? Com quem casei minha filha? Aí fica pensando o que o pai interno da pessoa diria. Como é que você escolheu tanto tempo e ainda foi pegar essa pessoa desse jeito, né? Como se fosse assim. Ou pode ser outras questões ligadas, inclusive, com o poder econômico-financeiro. E isso aconteceu muito na pandemia. Quando eu disse do instinto gregário, não foi por acaso. É porque o ser humano tem fomes psíquicas. Isso é na transnacional, é uma fome de estímulo, de contato, fome de reconhecimento. O ser humano é faminto por ser reconhecido. Pegue uma conversa com qualquer amigo para ver daqui a pouco, 5 minutos, ele não vai estar falando dele próprio, porque ele precisa ser reconhecido. Isso é humano, gente. A gente precisa entender isso. Tem uma fome de estruturação do tempo, tem uma fome de incidente, fazer uma coisa diferente para fugir da mesmice, e a fome universal, que é a do sexo, que aí Freud deitou e rolou e falou, e foi um pioneiro gigantesco para esclarecer a sexualidade humana. E, ao mesmo tempo, posso ensaiar alguma medicação, logo porque o sofrimento é muito grande. Quem tem depressão ou quem tem parente depressivo sabe do que eu estou falando. É um martírio que martiriza as pessoas ao redor.
Ô Bruno, e você gostaria de trazer algum comentário? Eu quero agradecer, né, estar diante de um mega professor, né, e também perguntar também, em que medida esse quadro, né, tanto os dois quadros, na verdade, altera a relação da pessoa com a relação financeira, a relação material e a relação também com a sociedade em si, né, no campo, se ele for um empresário, como é que isso se altera e se exige também que a família tenha que intervir para evitar maiores perdas, porque também esse sujeito vai precisar de ajuda para poder ser socorrido. Eu queria que o professor Pedreira, doutor Pedreira, né, com toda essa potência, nos ajudasse aqui a responder essas questões. Bom, excelente pergunta, Bruno. Eu quero dizer que eu também penso muito sobre essa temática. Por uma razão muito simples. Quando a pessoa está depressiva, se for uma depressão comum, é de um tipo. Se for uma depressão fazendo parte de um transtorno bipolar, na fase D, fase depressiva, a pessoa até não quer nem saber de nada, nem dinheiro. Mas na fase que está em hipomania ou em mania, acredite, chega a jogar dinheiro fora. É impressionante, gasta o que não tem. Na fase hipomaníaca, rasga, doa, faz coisa e até mesmo saca o dinheiro da família, todo o patrimônio que foi feito com tanto sacrifício, né? E eu considero que o dinheiro tem 5 Gs. Primeiro G do ganhar. A pessoa precisa ganhar o dinheiro. Depois gostar do dinheiro, mas não ficar como alguns recebem uma mensagem bruxa, que é, né, o dinheiro é a pior desgraça do mundo, é a fonte da miséria. Não, é a fonte também de o seu sucesso pessoal e o seu desfrute de vida, porque a gente está aqui para desfrutar. O Criador não nos fez para aqui ficar depressivo, não. Se depressão, eu considero que é uma zebra que acontece na vida da pessoa. E como diz Alcione, se é para ficar triste, é melhor sofrer em Paris. Exatamente. Então, repetindo, o primeiro G é ganhar, o segundo gostar, o terceiro guardar também. Eu acho que qualquer um de nós pode tirar um dízimo pessoal, 10%. O que você faz, cara, com 1.000, você faz com 900, cara. Na verdade, você sabe disso, que você deve usar também essa coisa. Então, eu instruo, boto esses 5G. Tem outro que é a coisa de gerir o dinheiro. E a pessoa não faz as contas, não bota uma coisa simples, o que é que entrou, o que é que saiu. Simples assim. Eu não preciso de grandes aprofundamentos para saber que receita não pode ficar abaixo da despesa. Quando R está maior do que D, quer dizer, a receita está maior que a despesa, você está navegando em céu de brigadeiro. Quando é igual, já começa a acender a luz. Quando eu dou alguma aula sobre isso, eu boto um semáforozinho para mostrar. Você está aqui no sinal amarelo. Atenção. E se, por acaso, acontecer a despesa ficar abaixo da receita, corra atrás que o sinal está vermelho. Sabe? Então, segure as pontas. Você diz isso em outras palavras. Estou botando. Pé no freio. Bota o pé no freio, né? Pé no freio, pois é. Então, tem isso mesmo. E tem também uma coisa que eu acho bacana que a pessoa pense em dinheiro, que é a possibilidade de fazer investimentos também, né? Então, dentro do gerir, seja que a pessoa promova a mesma maneira de botar o dinheiro para render, porque o dinheiro, a tendência dele é perder o valor de face, né? Isso até nos Estados Unidos agora, nós estamos com Um processo inflacionário. Inflacionário que, quando eu morei lá os 2 anos, eu fiquei impressionado de ver inflação 0,1% e a gente passando cá no Brasil, hiperinflação. Nunca vivi isso. Eu vivi na física científica, não. Não, eu falo no Brasil, eu nunca vivi. Pois é. 80 não, eu acho que a besteira minha, 80 não era Reagan, não. Reagan era bem antes, né? Reagan. Mas Reagan deflagrou o processo lá e a ressonância foi aqui porque na década de 70 houve uma chovalhada de dólar no mundo, né? E claro, ele precisava evadir o dinheiro e precisava de lugares que recebessem dinheiro. Nesse momento nós estávamos na ditadura, dita ditadura. Esse dinheiro foi recepcionado e foi gasto durante a década de 70. E a década de 80 foi o momento de pagar a conta. E aí, claro, com o dólar valorizado, né, em 78 ele termina fazendo um processo de aumento da taxa de juros, faz com que o dólar volte para os Estados Unidos e o custo do empréstimo aqui fosse mais alto. A partir desse momento que a gente entra numa bifurcação financeira que é igual ao que está acontecendo hoje com a Argentina, né? A taxa de juros está em 60%. Sim.
Então, nesse momento, é que há esse problema que é como pagar a conta. O professor está lembrando, porque realmente foi uma época de depressão da sociedade. Né? Também as cidades e um país também entra em depressão. Essa é depressão, exatamente. Como a história tem início, meio e fim, faltou o último G, que é do gozar do dinheiro. Porque tem gente que bota debaixo do colchão, não usufrui do dinheiro. Esse é outro tipo de gozo, de usufruir do dinheiro. Tem usufruto, né? Isso aí. É o efeito Robin Hood. Ele acumula para que os filhos gastem. Né? E às vezes não gasta como o pai queria ou a mãe queria. Gasta de uma forma insana, porque não tem nenhuma relação com o dinheiro, da construção com o dinheiro. Então termina gastando e contrariando o morto. Mas só para complementar, a depressão tende a levar o indivíduo para um lado exclusivamente ou para dois lados? Um lado que é a não vida material e a não vida familiar, não vida em sociedade e, portanto, não vida também financeira, ou para outro lado, é possível levar também para compulsão, para compra em excesso, para o gasto, né? Ele pode despertar nele a ideia de que eu vivi até aqui me privando, agora é a hora de eu vou morrer mesmo, está muito próximo, porque a ideia da morte se aproxima, né? Então, já que eu vou morrer, eu vou gastar e vou viver aqui e não vou deixar nada para ninguém. A gente precisa classificar um pouquinho. Tem depressão e depressão. Depressão leve, média e grave. Perfeito. E existe também aquela depressão que é endógena e a que é exógena. A endógena tem um fundamento genético. E eu já falei aqui, a genética sozinha não é absoluta. Ela tem que interagir com o meio, sabe? Então, tem momentos que a pessoa precisa buscar compensações. Quando está na fase D, a pessoa tem, portanto, a bipolaridade. Na fase D, ele fica muito para baixo, quer dormir o tempo todo, é o tânatos, aqui, a pulsão de morte que está em ação. Né? Então, a pessoa quer dormir, quer cochilar, tudo isso tem a ver com esse instinto. E na transição a gente chama os 3 pulsões, né? Bota até no masculino, que é esse pró-vida, que seria a somatória da libido. Leben, em alemão, quer dizer o quê? Vida. Então, é o instinto reprodutivo e o atuante profissional. Tudo isso para ganhar o dinheiro também, que é a representação da tradução do que a pessoa está produzindo. E tem também o outro que seria o pró-morte, pró-inatividade, que vai desde o cochilo, tem um degradê, tá, sabe? Desde o cochilo até mesmo a pessoa que são sonolenta, grogue, e pessoas que se alcoolizam e ficam aquele torpor o tempo todo. Não, estou de pilequinho, né? Então costumam fazer convite. Ninguém vai beber sozinho, rapaz, sempre quer ter alguém, porque ele não tem essa força toda. Mas você tem a possibilidade de se gratificar e vai gratificar, porque é como se fosse o gozo secundário que a pessoa tem. Eu estou muito para baixo, quero me gratificar. De maneira proporcional. Proporcional, tá certo? Então passa tudo por aí. Eu sei que o tema é muito complexo, eu só estou aflorando e pode parecer que é muito superficial, mas em realidade isso requereria que só isso aí um podcast inteiro. E tem a questão muitas das vezes a compulsão por compras é a porta de entrada para a terapia, né? Então, como ela causa muitos prejuízos financeiros, então a pessoa muitas das vezes busca a terapia para tratar a compulsão. E a compulsão é só um ato compensatório para sintomas depressivos mais sérios, né? Compra, no caso, entra como uma medicação para tristeza. E aí entra a questão da compulsão, né? Agora, aquele indivíduo mais inativo, mais passivo, mais sedentário, eu acredito que ele tem mais dificuldade. Mas entra aquela coisa que a gente falou, hoje é mais fácil gastar, né? Então, assim, a pessoa pode comprar também no Mercado Livre e tal. Tem uma mudança da estrutura social também que pode até prejudicar quem sofre com compulsão. Que antes a pessoa tinha que sair de casa depressiva, ir lá ao shopping e era um movimento difícil. Hoje já não é assim. Então, muitos casos que eu trato são de pessoas que estouram o cartão deitadas na cama. Né? Então... Eu queria fazer uma adendo seguinte. Eu fiz um trabalho com 6.500 clientes para descobrir qual a causa do mal-estar humano. Sabe? Queixa principal, eu não tenho nos meus prontuários todos, tá ali. Queixa principal, história do problema atual. Aí peguei
primeiro 1.000 prontuários para ver quais eram as queixas principais. Eu fui ampliando. Quando eu vi, pensei que eram somente 5 e descobri que eram 10 causas. Mas a primeira, campeã é audiência, apego. Você só sofre se estiver apegado. Se não tiver apego, não vai sofrer. Por exemplo, morreu muito cachorro nessa pandemia. Mas não é seu cachorro? Você, que pena, a dona perdeu. Depois você já esqueceu. Morreu na pandemia um número enorme de pessoas que tinham comorbidade, não sabe? Enquanto foi lá no Rio Grande do Sul, quando já chega em Aracaju, já começa a preocupar a gente, está chegando perto do DNA da gente, não sabe? Muito bem. Então, a primeira causa é apego. Você só sofre se estiver apegado a algo ou alguém, tá certo? Segundo lugar, reversão de expectativas. E tem um outro, onde a pessoa entra em raiva, porque esperava que fosse uma coisa e deu outra diferente, tá? Eu não vou aprofundar porque eu quero chegar na outra coisa, que é justamente quando a pessoa sente que o seu eu está fragilizado, aí agrega coisa ao eu para fazer o meu, I, my, eu, meu. Eu publiquei esse trabalho na Espanha, inclusive na revista espanhola de psicologia comportamental e análise nacional. Então, em 2010. Então, nesse eu boto um diagrama onde eu boto o eu, desse tamanhão, e boto um elipse ao redor cheio de bolotinhas para dizer que isso são coisas que você agrega ao seu eu. Esse apego que você tem a essas coisas, você faz. E se você está sendo muito depressivo, aposto que você vai achar um jeito de agregar coisas ao seu eu para dizer o meu cachorro. O que é meu cachorro? O cachorro do meu eu. Eu, meu, I, my. Você trouxe esse ponto dessa perda, né? Eu vejo muito também um ponto que a gente já pode puxar também, que é uma das nossas temáticas, que é o luto. E o luto se dá por essa perda de fato com esse objeto. O luto ele é considerado normal se ele conseguir chegar até quase 2 anos. A gente fica a observação da perda temática, a perda de alguém, a perda de um relacionamento amoroso, que a gente pensa em luto apenas como morte, mas perdas em geral de um relacionamento. Só que para além do luto, que a gente vai ver todo aquele comportamento de tristeza e etc., o luto ele não traz 2 elementos que a melancolia traz. Ele não traz autorrecriminação, né? Eu deveria ter feito, a culpa foi minha, que tem um gozo por trás disso também, né? E ele também não tem uma baixa autoestima. O luto é uma pessoa que naquele momento ali, ele sofre a ruptura com aquele objeto, no caso do cachorro, que tem um campo simbólico por trás. Qual é o papel daquele cachorro? Por exemplo, é muito comum, não em todos os casos generalizando, mas um exemplo, casais que não têm filhos, tratar o cachorro como um filho. Ele entra como um substitutivo e se relaciona. Então, quando aquele cachorro morre, não morre só um pet, morre um filho para ele. Sim. Morre alguém que ele interagia como um qual. Então, é natural que esse indivíduo, mediante um rebaixamento, ele tenha um luto e as pessoas, tá na hora de medicalizar. Nem sempre. É natural e tem as fases do luto, que ele, inclusive, abordar aqui. Mas outro ponto também interessante é que o luto normal, ele vai por essa via. Mas existe o luto que não é o luto natural, que é aquele luto que a gente chama basicamente, eu vou pro campo da melancolia. O que seria a melancolia? Que às vezes a pessoa trata assim, como distímico, como um depressivo leve, mais duradouro, algumas definições, enfim, eu tenho algumas ponderações sobre. A melancolia tem uma coisa interessante, ela tem uma autorrecriminação, ou seja, a pessoa se culpa por aquilo ali, porque tem um gozo no se culpar por aquilo ali, né? A não ser que seja uma neurose obsessiva por trás daquela temática ali. E a melancolia, frente àquele fenômeno quando se perde, ela junta aquela perda de objeto ao ego. Então é interessante que quando ela perde o objeto, ela tem um gozo sádico por trás daquilo ali, que você pergunta pro melancólico, ele não sabe te dizer o que ele perdeu. Exato. Por exemplo, morreu o pet, mas eu não sei por que quando você traz o exemplo. A minha tia tal lugar morreu, ele não entende o que está por trás daquela perda. Porque na verdade ele não sabe se conectar e perceber que ele define a perda com o que ele é. Então é aquela pessoa que vai pro consultório a vida inteira com aquela temática, meu marido morreu e eu podia ter feito alguma coisa, como se a gente pudesse ter algum tipo de controle sobre a morte. Isso tem 10, 20, 30 anos, não tá mais na fase da negociação ou barganha, aquilo já perdura. Uma vez eu atendi uma paciente, só pra vocês terem uma ideia, eu lembrei desse caso agora, que ela dizia pra mim que o marido tinha problema de pressão alta e que ela se sente culpada pela morte do marido, porque ela comprou 1 quilo de queijo, botou na geladeira, e o marido ficou comendo queijo, o queijo ela dizia pra não comer e morreu, que não era pra ter comprado queijo. Aí eu disse assim, pobre rapaz de 72 anos de idade, né? Ele não sabia que não podia comer o queijo? Sabia, ela tinha alertado. Então você percebe que a culpa não é a morte do marido ou de simplesmente já ter botado o queijo.
Quando vai para um campo racional, ela entende que ela não tem essa responsabilidade, mas existe um gozo por trás desse sofrer, existe um comportamento repetitivo por trás que ela vai trazer para você. Ah, mas eu acho que eu podia ter feito alguma coisa. Ah, eu acho... Então, na verdade, esse luto está muito mais interligado à estruturação dela com o ego do que em si. E é uma temática que não é fácil trabalhar na terapia, porque ao mesmo tempo que ela quer largar, ela não quer. É o que a gente traz no momento terapêutico de resistência. O que é resistência? A intensidade de gozo que ela tem com o objeto. Exato. Essa trama pra ela é estruturante. Eu fui culpada. É o gozo da vida dela. É a sina da vida dela contar pra todo mundo e todo mundo dizer, pobrezinha, ó, ela não se perdoa pelo marido. Ela não abre mão daquele luto. Você fala, caramba, mas já passou tantos anos. Aí a grande pergunta é, essa pessoa de fato quer a terapia? Essa pessoa está preparada para quando você começa a dividir ela e fazer intervenções para que ela rompa com esse gozo, ela vai abandonar, ela vai permanecer? Porque às vezes o indivíduo goza tanto com aquele sintoma que a gente fala que é estruturante. Mas me lembra muito a sociedade, o povo hebreu, as carpideiras. Quando a pessoa morria, tinha que todo mundo andar, né, de preto e gritando, para ouvir. Você contratava pessoas que tinham que chorar o seu luto, porque imagina, o cara vai morrer e fala assim, meu pior pesadelo é eu morrer e não ter gente chorando. Então você contratava pessoas para chorarem, para mostrar a importância que você tinha sobre a morte. E é um ponto que eu quero deixar aqui para todos nesse momento, assim, se você tem um familiar que perdeu alguém, se você tá passando por uma fase que perdeu alguém, ou um término de relacionamento, ou um pet, seja o que for, deixa a pessoa viver o luto. Bora parar com o pensamento mágico de não fique assim, não se conecte à tristeza. A tristeza é essencial. Existem momentos que você vai perceber ou não, claro que com acompanhamento devido do psicólogo, se for interessante em algum momento também o psiquiatra, para ver se já passou de um luto normal para um patológico, mas o indivíduo precisa viver as fases do luto. Então as fases do luto elas são divididas em 5 tipos por uma psiquiatra, inclusive, né? Ela vai chamar a primeira fase da negação, que é um movimento como se fosse assim, um para-choque. Eu vou tentar amortizar aquela realidade que não é estruturante para mim, e de uma maneira de eu lidar com ela são com os pensamentos contrafactuais. Isso não poderia ter acontecido. Por que é que eu tô passando isso? Por que isso aconteceu com ela? Que é uma fase natural e é uma fase conhecida pelos psiquiatras, inclusive, como uma fase de isolamento. É a fase que o indivíduo naquele momento ali se isola, aí as pessoas vão de maneira equivocada muitas vezes dizer o quê? Não fique assim, vai passar, pra que ficar triste? Não, ele precisa viver a tristeza porque existem pessoas que não conseguiram viver o luto porque o ambiente não permitia. Tem que ser forte, mostrar pra família que tinha que assumir, não podia chorar. E lágrima, como fala Viviane Mosé, lágrima derretida é dor, lágrima endurecida é câncer. Então tudo aquilo que a gente não bota pra fora e elabora, volta na forma de sintomas, é direcionado. Depois da negação, o outro ponto interessante é a fase da raiva, que é uma fase que as pessoas falam assim, ele tá agressivo, tá impaciente em casa, é difícil de conviver. É difícil de conviver, mas entenda, ele sai de uma fase de introspecção da negação, ele vai para uma fase na qual, quando ele externaliza o que ele está falando, ele está externalizando o sentimento de potência, de frustração, de chateação. Então é como se fosse uma materialização em palavras, né, se a gente pode dizer assim, do sentimento de potência e de frustração e de raiva que ele está vivendo. Então é uma fase que ele já começa a se conectar, enquanto na negação ele queria fugir daquela realidade para se preparar. É como tem pessoas que a gente ouve, engraçado, morreu, mas eu não consigo perceber que morreu. É como se tivesse feito uma viagem. É como se tá ainda numa fase de negação. E isso pode durar muitas vezes, se não trabalhado, anos. E vai se manifestar em lapsos de ação do nada, num trânsito, numa agressividade que ninguém entende, porque foi reprimida aquilo ali. Depois vem uma fase natural da negociação. Eu brinco dizendo, com todo respeito às religiões, claro, que não existe uma fase maior, no caso da morte, de busca por Deus e espiritualidade do que o luto. Né? Quando a pessoa está na fase da negação, a primeira coisa que ela vai da barganha, a primeira coisa que ela vai fazer é buscar fazer promessas para Deus. Né? Eu prometo que, se inclusive, uma das religiões que mais cresce nesse movimento é o espiritismo, justamente pela promessa de você ainda se conectar através dos médios, etc., com o ente perdido. Então é muito comum a demanda de pessoas que passaram por experiência depois de um luto recorrer ao espiritismo ou credo, seja lá qual for, para conversar com Deus ou entes que, na sua crença, ele acha que tem uma possibilidade de fazer alguma coisa à frente do que aconteceu. E nessa fase de barganha também, que não é o caso das pessoas que perderam alguém, mas no caso de um término de relacionamento, é comum também a pessoa tentar voltar pro ex. Mesmo sabendo que aquela relação não dava certo, embora não exista evidência da felicidade naquele relacionamento, o medo do novo faz com que as pessoas muitas vezes voltem a ligar pro ex e tentar, não, como é que tá você? Você sabe que não deve voltar. Aí eu atendo o paciente e ele fala, não sei por que me relacionei mais uma vez, mas não era o que eu queria, que é a fase da negociação. Depois, na quarta e penúltima fase, a depressão,
que é uma fase que de fato ele vive aquele luto ali. A pessoa já começa a não ter mais esquivas, claro que uma frase pode alternar frente à outra. Ele entra naquela angústia, entra naquele vazio, e que é importante porque ele está mastigando aquilo ali e processando, para no fim então chegar na fase da aceitação, que é uma fase que ele entende a dor, ele entende que a saudade vai ficar, mas que é possível viver apesar daquilo ali. É nesse momento, inclusive, que o psicólogo, o psiquiatra trabalha muito com o reforço, muitas vezes, dos pensamentos assertivos, a elaborar um novo sentido, a direcionar novos comportamentos. Se a pessoa não está conseguindo estabelecer esse fluxo de ir e vir no luto e fica preso a uma dessas fases, ou não consegue elaborar todas essas fases, a terapia e muitas vezes a psiquiatria pode ajudar. Não é verdade? Agora me diga, qual foi um caso que lhe vem à mente, é um ponto até que eu queria trazer para você, sobre luto, que você fala assim, me marcou esse caso na clínica, tem algum em específico? Tem. Como, por exemplo, nossa cultura toda ela é educada na base da culpa e da vergonha. 2 sentimentos parasita, chupa-cabra, que não presta para nada. Mas é assim que as pessoas fazem. Até os esquimós, quando querem ensinar a criança a andar naquelas raquetes, chinela parecendo uma raquete, ele precisa descobrir dos 19 tipos de gelo qual que ele caiu. Então, quando um cai, vai para ter vergonha. Então, você vê que está instintivo nas culturas mais diversas. Eu fui para os esquimós lá. E peguei, na pandemia, li muita coisa, gostei muito de ler biografias. E li um livro curioso de várias biografias de norte-americanos da época da minha adolescência, para ver como é que eles tratavam lá a sexualidade naquela época lá. Mais rígido do que aqui. Tá? Um negócio seríssimo. Se eu espremesse, as biografias eram de filhos de presidente Truman, de Eisenhower, de artistas que a gente conhece de cinema, Sammy Davis Jr., um bocado de gente, atores, escritores. Se eu espremesse o livro, resolvia em 2 coisas: culpa e vergonha. São 2 sentimentos que eu preciso colocar aqui uma coisa para quem está nos escutando também e nos vendo, saber que culpa eu gosto muito que troque por responsabilidade. Porque a culpa é um parasita do qual você termina autorreforçando. É autorreforçador, como a gente conhece em terapia comportamental, que a gente também utiliza esse tipo de terminologia. E em cima de crenças disfuncionais também, que não prestam para nada, já desatualizada, e que a pessoa continua a manter como se aquilo fosse a qualquer luz do momento. Muito bem. Então, essa é uma observação que eu queria fazer com respeito à culpa. Então, eu preciso que a pessoa se liberte disso. E, a respeito disso, eu me recordo de 2 gêmeos monozigóticos, eram adolescentes, que me procuraram no dia seguinte à morte do pai, no Campo Santo. Foi enterro. Um me procurou que está envergonhado porque chorou demais. Então parecia que ia roubar a cena de todo mundo. O outro, porque não chorou nada, vão achar que eu não tenho sentimento nenhum. E por dentro estava estraçalhado. Então, repare, irmãos gêmeos monozigóticos, ou seja, a mesma genética, cara. Bom, então, esse aí me marcou bastante. O outro aspecto é muito mais fácil da gente lembrar de casos de pessoas que têm um luto prolongado. Recordo de um cliente que eu perguntei, qual é o que é que lhe perturba tanto assim? Isso é porque eu perdi meu pai. Eu disse, puxa, perder um pai, empatizei. É uma coisa séria. E, a propósito, quando é que foi isso? Tem 10 anos. Se não enterrou seu pai ainda, como é que pode? Porque o ser humano precisa de rito de passagem. Se não enterrou seu pai ainda, como é que pode? Ela disse, eu vou dizer uma coisa, doutor, eu tenho vergonha. Ele disse, não, pode dizer, aqui a gente fala tudo, que é o quarto dele está intacto. Eu entro aí na conversa com ele, digo, pronto, tá aí a razão. Enterre o homem, por favor, porque senão você não vai se libertar disso. Não vai ter remédio que te tire disso. Percebe? Então, esse caso foi de um luto prolongado, como você de um caso aí, esse para mim foi icônico, sabe? Achei muito pedagógico também para trazer aqui. E por isso, assim, até essa questão de enterrar o morto, que é importantíssimo para o fechamento de ciclo, né? O luto mais complicado que existe é o luto por desaparecimento, né? Que é um luto, nossa, a pessoa sofre muito, né? Não saber exatamente se a outra pessoa está viva, se está sofrendo em alguns momentos, né? Aqueles sequestros mal resolvidos, que a pessoa simplesmente some.
Nós temos questões com o tráfico humano também, né? De familiares perderem totalmente o contato com as vítimas. Então, são os lutos mais complicados, porque justamente a gente não tem essa simbologia de fechar o ciclo, né? E em terapia a gente tem exercícios, né, relacionados a isso, que é fechar os vínculos, né? Cortar os vínculos que ainda existiam, né? Principalmente para término de relacionamento, isso funciona bem, né? A pessoa terminou uma relação, mas continua ali mandando mensagem, falando, não funciona, né? Então, se terminou, se você percebeu que realmente a relação não funcionava mais, é interessante fechar esse ciclo, né? E cartas de despedidas, uma série de técnicas que a gente usa para que a pessoa entre em contato com a realidade da perda e consiga se readaptar à vida sem aquela pessoa querida, né? Mas é realmente muito importante. Eu vou entrar nessa questão aí para fazer uma pergunta também, mas até para trazer um pouquinho da análise da depressão para análise comportamental, né? Para as terapias comportamentais. As terapias comportamentais, elas focam muito num estudo do desamparo aprendido, né? Que é um estudo dos anos 60, 50, e depois a gente tem uma continuação muito brilhante com um rapaz chamado Charles Spencer, que ele faz uma análise funcional da depressão, né? E ele traz muito essa questão das perdas, né, durante o estudo, né? Então, o estudo é feito basicamente assim, o estudo clássico, né? São 3 grupos de cachorros, né? O primeiro grupo recebe choques de 90 segundos, o segundo também recebe esse choque, e um terceiro grupo que não recebe choque, só fica preso dentro da gaiola e não recebe choque. O primeiro grupo tem a possibilidade de parar o choque, né? Se ele apertar o focinho dele num botão, o choque para. O segundo, não. Os choques são aleatórios. Ele não sabe nem quando vão acontecer e também ele não sabe, ele não tem como parar o choque. E o terceiro, que ele tá ali só vendo, digamos assim, os outros, mas ele não tá tomando choque. Pois bem, passa essa fase do estudo e aí, num segundo momento, inicia-se uma outra fase do estudo onde os 3 estão na mesma condição daí, né? Fazendo uma comparação com a vida, mais ou menos como se fosse a infância dos cachorros e depois a vida adulta, né? Onde todo mundo está nas mesmas condições, com as mesmas capacidades cognitivas, sem a família adoecedora ali em volta, talvez, né? E aí, esses 3 cachorros são expostos. A regra é a seguinte, né? O choque é aplicado de 90 em 90 segundos, o estímulo para parar, né? A resposta para parar aquele choque é diferente. Agora eles precisam passar uma barreira e aí o choque para, né? E aí é interessante, porque desses 3 grupos, o primeiro grupo, que é o grupo que que tomou os choques, mas tinha a possibilidade de controlar, ele rapidamente aprende que ele passa a barreira e o choque para, né? Então, ele passa, ele entende que o choque para, ele passa de novo, o comportamento é condicionado muito mais rápido, né? O segundo grupo que não passou pelos choques, que não recebeu os choques, ele passa 1, 2, 3 vezes, ele entende que ele passando aquela barreira, o choque para e fica tudo bem. Agora, aquele que não tinha controle, né? Aquele que recebia choques aleatórios, a punição muito severa, ele não sabia como parar aquilo, ele demora muito mais para aprender, né, a passar a barreira e parar o choque, e em muitos momentos ele passa várias vezes a barreira e ele não entende que aquilo serve para ele parar o choque, né? Depois, lógico, o estudo foi muito mais ampliado e aí a psicologia comportamental começou a entender, por exemplo, principalmente os comportamentos dos próprios cães, né? Aquele cão que recebia o choque de uma forma que ele não podia controlar, ele começou a entrar mais em inatividade, né? Ficar mais isolado, tremer um pouco mais, né? Ele naturalmente tem alguns comportamentos que o depressivo teria na vida adulta, né? E aí, por que é interessante isso para a depressão? Porque no futuro a gente entende que as pessoas que passaram por situações que elas não podiam controlar na infância, né, elas têm uma grande probabilidade de desenvolver depressão. Então, a perda de um ente querido por um acidente trágico, né, por exemplo, é uma situação totalmente fora do controle. Uma doença grave, né, uma situação de abuso sexual, né, situações que estavam fora do controle. Por exemplo, a gente tem o exemplo da pandemia agora, né? Tantos entes queridos perdidos para a pandemia, enfim. Mas situações que estavam fora do controle e que no futuro a pessoa desenvolve a sensação de desesperança. Que ela estava de frente para uma situação que estava fora do controle, né? Isso é bem interessante para mapear a depressão. Depois o Charles Spencer, em 73, ele faz um estudo já da análise funcional da depressão e ele usa esse primeiro estudo de uma forma primorosa e ele começa a trazer situações que são comuns para os seres humanos, que é isso que eu descrevi aqui, né? Inclusive os comportamentos de inassertividade, porque a pessoa não importa o que ela fala ou faça, ela sabe que não vai ter um resultado ali para aquilo que ela está sofrendo, né? E aí ela entra nessa questão de embotamento afetivo, de isolamento, de falta de
controle sobre o próprio destino, né? Ela para de tentar fazer coisas para controlar aquelas situações. Então, a análise do comportamento avalia isso. Então, as perdas têm um papel fundamental. Perdas no início da vida, né? Por exemplo, a pessoa tinha uma relação pai e mãe, a criança tinha uma relação com o pai e com a mãe, uma relação muito boa, independente lá das brigas do casal, digamos assim. Né? Aí, de repente, o casal separou, o pai parou de ser pai. Né? Ele era pai quando ele era casado com a mãe. O que acontece com essa criança? Ela tinha um vínculo muito forte ali com o pai, né? E aí, de repente, houve esse rompimento. Chega um momento da vida que ninguém mais vai conseguir entrar nesse papel. E aí essa criança vai ficar com essa figura de abandono muito grande. E esse traço disfuncional de abandono vai acompanhar, né? Vai acompanhar essa pessoa pro resto da vida. E nesse caso, se a pessoa passa por uma situação de perda, ela não vai ser como um indivíduo que não tem esse traço e passa por uma situação de perda. Então tem um histórico aí que justifica talvez uma cronicidade no caso de perda, né? Assim, ele vai passar pelo luto. Talvez as técnicas que a gente use para o fechamento de ciclo não sejam as mesmas que a gente usa com um cidadão que não passou por uma situação assim. Porque assim como o cachorro lá do experimento, ele vai ter mais dificuldade de entender que aquela situação está sob controle dele, né? Mas assim, só para falar sobre essa questão do luto que eu acho importante, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da medicação, que é um incômodo muito grande na clínica, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com os preconceitos em relação à medicação. Se de um lado a gente tem pessoas que hipervalorizam, né, a medicação e endeusam demais a medicação, por outro lado também temos as pessoas que têm uma série de preconceitos e não buscam o melhor tratamento possível para elas, porque não buscam o tratamento medicamentoso. Queria saber como é que você trabalha essa questão no seu consultório. Beleza. Bom, primeiramente vamos lembrar que quando existe um quadro depressivo, existe uma alteração sináptica naquelas bombas de recaptação de serotonina. Pega a serotonina, que é o mais fácil de ser entendido. Então, isso vem por um fator que desregula, porque eu vou pegar uma sinapse, são 1 milhão de sinapses, onde existe um neurônio 1 para neurônio 2, a produção da 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. E aí, o que é que faz? Isso é oferecido na fina sinapse que tem que alcançar o outro lado, como se fosse passar do lado do dique de uma margem para outra naquele barquinho. Tá? Então, o neurotransmissor faz essa condução. E faz com que o estímulo elétrico passe, a fibra despolarizada vai se repolarizar, e essas coisas que a gente conhece de troca de cargas elétricas. Então, nós somos seres, como eu disse, eletroquímicos. Tudo nós funciona na base da eletricidade e da química. Então, vai afetar por quê? Porque a oferta da serotonina precisa ser mantida. E o que acontece? Quando tem um estresse maior, até por falência também, desregula essa bomba. E tem um canalzinho no próprio neurônio 1 para reciclar a serotonina. Não sabe o que é? 5-hidroxitriptamina. Para reproduzir de novo e reciclar. Aproveitar tudo. E essa fenda fica escancarada, aberta, e antes de chegar no neurônio 2, já o neurônio 1 retomou de volta. A metáfora que eu uso é a seguinte: você tem 10 cédulas de R$100 novinhas. Vai botar na boca do caixa para dar cobertura à sua conta que está no negativo. Não, essa novinha eu vou guardar aqui comigo. Não, essa eu vou levar para minha mulher, afinal de contas, ela merece também ter uma na carteira, né? Essa aqui eu vou dar de presente para minha afilhada. Acaba depositando o quê? R$300. Então vai ficando só negativo. Então a medicação, que é o inibidor seletivo, olha que avanço, da recaptação de serotonina, vai obliterar momentaneamente aquele canal, vai a oferta começar a aumentar, a pessoa vai melhorar o ânimo, a perspectiva. Ele que está vendo tudo com óculos escuros, como se de repente começar a enxergar as coisas coloridas, não sabe? Vai enxergar, como o pessoal chama, uma luz no fim do túnel, que eu acho que precisa uma medicação nesse momento. Agora, eu sou contra que a pessoa use ansiolítico com finalidades depressivas. Eu sei que clonazepam, e a gente falou que já Rivotril, que é um produto de marca, ele é bebê, bom e barato, funciona. Mas em dose mínima funciona também muito bem para tirar a parte ansiosa do quadro misto, ansiodepressivo.
Mas a depressão vai continuar. Então precisa de alguma coisa que conserte a bomba da serotonina. Por isso que são heróicas essas medicações novas que começaram com a fluoxetina e que a gente tem hoje uma grande quantidade. Pessoalmente, eu acho notável também uma medicação que veio depois. Tem a sertralina, que é boa, tem a paroxetina. Desvenlafaxina, Mas né? a desvenlafaxina é dual, mas já pega duas bombas, né? Tem a venlafaxina, que foi descoberta depois, a desvena, que é o a mais Brixi. importante, né? Conhecida uma substância chamada de citalopram. Citalopram, atenção. Que o mesmo laboratório que descobriu citalopram, descobriu que tinha duas alças na molécula. E só uma funcionava, que é o escitalopram. E Exato. aí é uma medicação fabulosa, porque não dá interação com antihistamínico, com anti-inflamatório, com Síndrome do antibiótico. pânico mesmo, ele funciona de uma maneira Extraordinário. extraordinária. Embora tenha um 10% que não responda. Sim. Mas na Por grande isso- maioria tem uma evolução absurda. Assim, é incrível, porque, inclusive, ela se presta para muitas coisas. Quando o meu cliente tem ejaculação precoce, às vezes responde bem não só a paroxetina, que tem muito mais efeito colateral, ele tem muito menos efeito colateral do que a paroxetina, o escitalopram. Eu considero uma das medicações melhores dos últimos tempos, por isso. Então, tem hoje uma coisa enorme, até genérico, existe para isso. Então, em resposta concreta, acho que a medicação ajuda também. Como as gerações se tratam em momentos como esse de luto? Porque, às vezes, o luto também se torna teatral também, ou se vem para as questões materiais, como o fechamento da casa, mais cortina, mais preto, mais hábitos que vão cultuando, né? Seja a melancolia ou mesmo a depressão. E nesse campo também, aproveitando a oportunidade, eu queria tratar também de como as gerações mais novas se livram de comportamento dessas outras gerações mais antigas, dos avós e dos pais, que não tiveram também uma educação psicológica mais adequada, porque o ambiente realmente era pobre naquele momento, que também se relaciona com a questão financeira. Às vezes pais, avós que são consumistas ou que não tratam, tem uma depressão financeira, né, à medida que tratam com desdém o dinheiro e tal. Como essa geração pode se relacionar melhor e desfazer esses nós, e como isso deixa tatuagens fortes, né, difíceis de serem tratadas. Acho que o senhor pode dar uma contribuição enorme aí para a sociedade nesse sentido. O choque de gerações sempre existiu e vai existir, né? Nós estamos numa sociedade agora que ninguém tem paciência de esperar muita coisa, não. Que é para ontem. Eu costumo chamar isso de agorismo. Tem que ser agora. Então, me recordo quando existia ainda o Orkut, os antigos, talvez, cinema mais antigo do século passado, que a pessoa passava a mensagem e ia lavar roupa e botar coisa para ter a resposta depois. Então, a pessoa não tem mais paciência isso. Por exemplo, eu costumo franquear para meus clientes o meu WhatsApp para as pessoas passarem mensagem. Eu digo, não passe áudio, porque quando termina o dia, eu tenho 38, 40 áudios. Então, eu vou priorizar qual? E as pessoas, não, mas aqui mais depressa, não sei o que, porque eu falo melhor assim. Eu digo, tá bom, ok, eu vou respeitar. Agora me dê tempo também. Então, a pessoa não tem paciência para esperar as coisas acontecerem. Tá? E os costumes mudam também, porque muitos costumes são frutos de ranços. Como, por exemplo, a sistemática, isso é um assunto para outro podcast, que é sobre relações amorosas, que eu estudo esse assunto há bastante tempo, né? E vi uma mudança incrível, porque antigamente existia, né, namoro, noivado e casamento. Tinha um flertezinho antes, assim, a distância, né? Aí começou a mudar, quando começou, azarou de cá e ficou. Aí tem dois ficantes, ficante light e ficante heavy, né? O live é ocasional, né? O heavy já é para constante. Daí a pouco, pula noivado e isso aqui vira casamento, sem o ritual de passagem. As famílias já se conhecem, já viajam junto, dormem junto. Eu que não acho errado, não, pelo amor de Deus, né? Eu tenho 2 filhas e eu fui adiante do meu tempo. Importante, sim, que a pessoa se atualize. Porque depois
já estão namorando? Não. Por quê? Porque não houve pedido. Peraí, vocês viajaram junto para o exterior, isso aqui, as famílias já conhecem. Não, mas que não teve o pedido, quer dizer, já mudou a sistemática toda. Então, quem não tiver cabeça para entender isso, vai terminar se perdendo. Da mesma sorte, as coisas no passado tinha uma coisa que remunerava bem, que era botar numa poupança premiada, uma coisa disso. Hoje a pessoa tem que estar informada quais as melhores aplicações para não fazer como... Eu tenho várias pessoas que apostam tudo em uma coisa só, todos os ovos numa cesta só, e termina a se desabando, como acontece com a bolsa. Né? E, por exemplo, meu filho caçula é especialista também nisso, embora ele estude medicina, mas ele manja muito disso aí, ele já me ensinou bastante dessas aplicações todas. Bom, em suma, é preciso que nós nos atualizemos, porque o nosso tempo é hoje. No meu tempo é assim, o seu tempo já passou. Então, você morreu e não sabe. Então, precisa atualizar, viver o presente. A vida é aqui e agora. Né? Aí, não é à toa que Jean Paul Sartre diz que a vida é hoje, porque ontem já se foi e amanhã talvez não venha, né? Então, você precisa viver bem hoje, aqui e agora. Inclusive, dando o valor que o dinheiro tem. Sim. Dando o valor, porque aquilo, na sociedade capitalista, tudo aqui tem dinheiro. O microfone tem dinheiro, o celular tem dinheiro, o fone de ouvido tem dinheiro, a câmera tem dinheiro, tudo tem dinheiro. Como é que a gente vai achar que dinheiro é a pior desgraça do mundo? Né? O que você faz com dinheiro é outra coisa diferente. Então, isso aí eu acho que precisa de uma atualização, sim. E, por mais que se fale, é pouco. Porque as pessoas têm ideias pré-formadas e, às vezes, as pessoas não gostam de mudar de suas velhas opiniões. Hoje nós temos na economia hoje um quadro que é bastante interessante e triste. Por exemplo, as gerações mais antigas, ainda preservando dinheiro na poupança, ainda que é de domínio público, que a poupança hoje desremunera, ou seja, você está perdendo dinheiro. E como a ideia da Bolsa ainda é uma ideia que parece que é um cassino ou que vai haver dificuldade, que não é mais aquela ideia de que você bota ali e pode viver a vida toda que lá vai estar rendendo, você precisa ter uma certa administração. Há uma relutância com esse grupo mais de gerações anteriores para se atualizar. Como trabalhar isso? Os filhos, porque hoje há uma mudança também na sociedade em que filhos também arrastam pais, atualizam, modificam a vida deles, seja no campo econômico, financeiro, social também, porque hoje nós temos médicos que são filhos de lavadeira, de pessoas que tinham um trabalho mais simples, e essas pessoas estão arrastando suas famílias, atualizando. Como trabalhar essa questão específica financeira para gerações anteriores, aproveitando a oportunidade? Eu gosto de um título de um livro que pais inteligentes não fazem herdeiros, fazem sucessores, sabe? Isso em empresa familiar. Uma outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, é que é preciso que a pessoa esteja vivendo o momento presente, se atualizando, inclusive com os mais novos. Os mais novos estão mais informados, inclusive com todo o avanço que a informática trouxe e traz em tempo real. Você tem informação, isso é uma coisa miraculosa, né? E acredito que isso vai levar um tempo ainda para mudar essa mentalidade. Olha, deixa debaixo do colchão que vai dar. Mas ele já desvalorizou, tem isso, né? E outros botam no banco da poupança porque pelo menos não corre o risco de alguém roubar. Pelo menos o dinheiro, mas está desvalorizando, todo mundo sabe disso, né? Então é preciso saber fazer um mix de ações, saber quais são aquelas que dão um pouco, um parinho sincero, mas que está acima da inflação. Tudo isso eu acho que é importante que as pessoas aprendam e se interessem em aprender. E dizer, não, eu sempre vivi assim, dinheiro ao contado aqui, tome lá de cá, e de repente chegou um assaltante e levou tudo. Ou então um incêndio na casa, não tem nem seguro para incêndio. Né? Então tem muita coisa que precisa ainda ser falada, e acredito que esse tema daria um podcast inteiro. Tem uma questão também, assim,
sobre a medicação, que eu super apoio, tem casos realmente que é necessária interação medicamentosa, mas a gente está vivendo uma sociedade e eu gosto de trazer sempre essas pontuações, né? As redes sociais estão o tempo inteiro passando uma felicidade tóxica, então primeiro ela deprime você para mostrar o que você não tem, então o cara tira uma foto numa casa e veja a casa, o cara jovem, você quer ter o que eu tenho, você nem sabe se a casa é dele, arrasta para cima, então ele deprime você, mostrando olha o que você não tem, e depois que deprime ele fala, calma, não se desespere. Siga meu curso que eu mostro pra você como ter. Então ele potencializa o desejo mostrando o quão faltante você é. Isso tem gerado uma sociedade cada vez mais frustrada. Meninos de 20 anos, 18 anos, revoltados que não fizeram o seu primeiro milhão. Porque toda hora eles ligam o TikTok, o Instagram e o WhatsApp. É passado o pensamento místico, que é muito comum no adolescente, de ser milionário sem fazer esforço. Né? É aquela coisa instantânea. Se você não tá ganhando dinheiro é porque você não quer. É muito fácil ser milionário. E esse mito da felicidade plena e fácil, que toda hora é passado de maneira tóxica nas redes sociais, tem potencializado muitas coisas. Existe um termo utilizado, depressão contemporânea, que fala justamente sobre esse ponto que você já abordou, da relação do ser humano com o tempo. E que quanto mais imediatista o ser humano se torna, só pensar que antes eu queria falar com você, mandava um telex, mandava um telegrama, mandava uma carta, e eu tinha a paciência de esperar você visualizar e me responder. Depois, quando chega o WhatsApp, mostra se você visualizou. E se você visualizou e não respondeu, eu fico chateado. Isso. Depois, mandar um texto não resolve. Eu mando um áudio. Mas só o áudio não resolve. Eu tenho que acelerar 2 vezes para poder ter a resposta. Então, uma sociedade que é forjada para se relacionar com o tempo de uma maneira tão agressiva e tão produtiva, ela não sabe lidar bem com o silêncio. E é isso que potencializou muito na pandemia a depressão contemporânea. Porque as gerações de nossos pais, nossos avós, eles sabiam lidar com o tempo que não estava produzindo, o tempo do ócio, o tempo de que eles levavam reflexões acerca da vida. Hoje eu vejo jovens que quando param têm crise existencial. Acabou uma série da Netflix, ele já procura outra. A vida já não tem nem mais tempo dos comerciais. Hoje as informações que estão passando nas redes sociais, eu sempre digo isso, é 1 minuto. Em 1 minuto você tem que formar todo o seu conceito de informação. Por quê? Porque mais de 2 as pessoas não terminam o vídeo. E eu me pergunto como está sendo formado o senso crítico de uma geração de 1 minuto de formação. Então, são vários aspectos que a gente tem que analisar quando a gente vai analisar o perfil da depressão atual e também acabar com o mito para uma sociedade ansiosa. Ah, paguei o terapeuta, minha depressão está resolvida. Não. Existem acordos terapêuticos que o terapeuta vai fazer. O psiquiatra, quando ele passa a medicação, para além da medicação, a gente estava conversando sobre isso, existem contratos terapêuticos. Existem coisas que são retificação subjetiva. O que você vai fazer sobre você. É incrível que quando a gente vai até no credo, o Cristo, quando ele chega para o homem cego e o homem cego olha assim para ele, eu quero ser curado. Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu faça? O cara tá cego. O cara não é chegar para Jesus e dizer, eu quero um labrador. Né? Ele ia chegar para Jesus e dizer, eu quero minha visão. Mas por que Jesus perguntou isso? O que você quer? Volição, desejo, eu quero, ele, a tua fé te curou. Porque você manifestou interesse em que acontecesse, houve uma manifestação. Então tem uma frase de um teólogo, Habermas, que ele fala inclusive assim, não adianta pedir para Deus mostrar o caminho se você não mover os seus pés. Existem coisas que são feitas por cada um de nós. E por que é que eu estou falando isso? Quando a gente trabalha com campo de medicação também, eu costumo fazer uma analogia dizendo que a medicação é semelhante a um cão de focinheira. Se for apenas ela, o indivíduo está contido. Mas ele não muda o comportamento. Então, a gente entende que dor é eminentemente fisiológica, uma dor de cabeça, dor de barriga, a gente toma um remédio, passa. Mas sofrimento é alma, é um luto, que dilacera tudo, você não sabe explicar, parece uma faca no peito, mas é alma, é psíquico, é uma esfera que é trabalhada com terapia, que é trabalhada também com medicação. Então, a gente precisa saber as esferas. E para além disso, se você tem um paciente, inclusive depressivo, você tem que analisar mediante a esfera do psicólogo, psiquiatra, muitas vezes, qual a intensidade da depressão dele. Porque às vezes não se trata do que ele quer, porque a depressão é a ausência do querer, mas do que ele precisa. Então muitas vezes o indivíduo está entregue a um quadro de uma pulsão de morte tão elevada que ele sozinho não está conseguindo tomar decisões. E como trazer novas mudanças comportamentais para que ele consiga, através dessa mudança de padrão de comportamento, diminuir essa pulsão de morte e trazer a pulsão de vida? Primeiro ponto. Eu costumo dizer, e eu vou fazer essa pergunta a você inclusive lá na frente, que nós atuamos como se fosse frequência de rádio. Quando a gente está numa pulsão de morte, nós somos atraídos de uma maneira muito sensual pelas coisas tristes. Pelos noticiários tristes, pelas músicas cada vez mais, o corno do bem, o Pablo, né? As sofrências, os noticiários cada vez mais catastróficos, a nos isolar. E tudo que nos remete à vida, a ambiente, festividade, ver pessoas, estímulo, se torna agressivo. Porque a outra frequência é uma frequência diferente da nossa. Mas é exatamente por ser agressivo que está mostrando para você que você precisa voltar a equilibrar. Então o primeiro passo que eu trago para os pacientes é, bora ver sua playlist. Quais são as músicas que você tem ouvido?
bora mudar essa playlist. Existe uma coisa que a gente sabe, que a gente trabalha com o cérebro, você trouxe essa questão das conexões neuronais, né, que são estimuladas. A música, ela tem uma capacidade muito grande, a gente trabalha com musicoterapia, a gente sabe disso, de modelar o tipo de pensamento que está sendo oferecido. É só você pensar, se eu estou ouvindo o Pablo, por exemplo, né, a sofrência, eu estou me imaginando o corno, eu estou naquele momento frente àquela música ali, ficando triste, quando vê eu posso até chorar uma música. Por quê? Porque o pensamento vai desencadear um sentimento e quando vê um comportamento. Então a música está ensinando algo pra gente. Quando eu mudo o comportamento, eu mudo o pensamento. Quando eu mudo o pensamento, eu mudo o comportamento. E é uma via altamente terapêutica. Muitos psicólogos e psicanalistas falham porque eles descartam pensando na via de abordagem e não entendem o ser humano como uma completude. E não entendem que as modulações comportamentais são necessárias. E que modulações são essas? Eu vou trazer algumas que eu enumerei aqui. Atividades físicas. A pessoa fala, mas eu não quero fazer grandes atividades. Não precisa muito. 20 minutos por dia é comprovado que já libera para você serotonina, hormônio do bem-estar, né? Do prazer, perdão, dopamina, né? E endorfina, que é um tranquilizante natural. Então, assim, você vai perceber que esses 3 hormônios são liberados em apenas 20 minutos diários. Para um indivíduo que está numa baixa de serotonina muitas vezes, que ele está cada vez mais angustiado, situações que levam prazer, 20 minutos diários já é o suficiente. Meditação. Mas eu não tenho paciência para meditar. Apenas 5 minutos. A meditação trabalha com algo chamado neuroplasticidade. A meditação, ela faz com que você comece a não associar os pensamentos negativos e catastróficos e comece a focar nos pensamentos positivos. Mas não é fácil, eu fecho o olho. Começa a vir uma série de pensamentos tristes. Exatamente por não ter chegado que você tem que insistir. Nós somos, como diz o Sócrates, o que repetidamente fazemos. A excelência não é virtude de ninguém, ninguém nasce, é consequência do hábito. Então, se o silêncio assombra você, vamos continuar a meditação porque está precisando ainda mais. Inclusive, isso é tão sério que boa parte dos pacientes que estão trabalhando questões relacionadas à crise de ansiedade, o chamado pânico, não é verdade? O que leva ele a entrar no pânico é o medo de entrar em pânico. O pensamento negativo é que faz o indivíduo perder o controle. Então, quando o indivíduo ele começa a nível de neuroplasticidade, a aprender formas de dissociar aquele pensamento e outras técnicas, ele não entra no pânico. Então, a meditação, ela é essencial. Voluntariado, que é uma temática que eu amo em particular. Não existe coisa melhor para depressão do que voluntariado. A depressão tem uma perda de sentido com a vida, de lã vitae. O indivíduo ele tem uma crença, a gente vai trabalhar isso e Beck traz muito bem isso, né? Que ele vê o futuro como desanimador, a vida como desestimulante, ele não tem perspectiva de futuro. Então quando ele começa a fazer uma obra social, existe um gozo por trás muito grande que é promovido de um novo sentido é atribuído. Ele se sente com valor porque ele se sente importante. Quantas pessoas eu já tratei, já perdi a conta, que entraram em obras sociais, a gente mapeava um perfil e mediante aquilo ali, aquilo funcionou com poder medicamentoso para a vida dessa pessoa. Incrível! Boa parte das pessoas que trabalharam durante muito tempo em caridade, etc., estavam utilizando ali como via medicamentosa durante muito tempo. Exato. Pessoas que se entregam de maneira muito profunda por trás de simplesmente da bondade e do amor ao próximo, existe o ganho secundário. Ela se estrutura frente àquilo ali. Uma outra atividade que pode ser desenvolvida também, que é muito estimulada, é exercitar gratidão, né? A gente sabe que o depressivo ele tem uma tendência a ver as coisas como desanimadoras. Às vezes a pessoa fica assim, é performático, é histérico. Não, existe uma alteração a nível neuronal, que a gente sabe no cérebro, na maneira como ele se comporta, se comunica, que os neurônios se comunicam de uma maneira cada vez mais lenta, né? Então isso se manifesta no campo do pensamento também. Então o depressivo, ele tem uma dificuldade de enxergar as coisas boas mesmo. Então começar a exercitar a gratidão, como assim? Bora fazer uma lista. Bora pensar elementos positivos pelo qual você é grato, é uma das estratégias possíveis, né? Família, né? Trabalho, casa, e começar a exercitar que ele agradeça por aquilo ali. Porque a nível comportamental a gente está fazendo uma modulação de pensamento, que a gente também volta para o campo da neuroplasticidade, dele começar a trazer o ponto positivo, em vez de reforçar aquela pulsão insaciável, negativa de minha vida não presta, as coisas não funcionam, as coisas não andam. Tem pessoas que trabalham muito mais com a lógica na sua crença, né? Eu vou dar para o universo que eu vou receber. Eu sempre trabalho dentro de uma perspectiva quando alguém me pergunta sobre isso, né? Você acredita que mandar para o universo coisas boas voltam coisas boas? Eu digo, olha, deixa o universo com o universo. Eu acredito que quando você exercita pensamentos positivos, você se torna capaz de fazer uma análise melhor do ambiente e ser mais assertivo no que você desenvolve. Essas competências, elas são potencializadas frente e a assertividade também frente ao pensamento coerente.
né? Outro ponto que ajuda bastante é o grupo de apoio, por um motivo simples. O grupo de apoio você vai ver pessoas que estão passando por situações semelhantes às suas, ou que superaram, e que se fortalecem compartilhando experiências. E isso é estrutural para o depressivo, É uma rede de apoio também. é uma rede de apoio, porque o depressivo é uma doença que ela é muito marginalizada pela sociedade, vista como fraqueza, como manha muitas vezes. Então, quando ele vê pessoas que entendem o que ele está passando e que estão conseguindo superar, isso fortalece por demais. Eu lembro que eu trabalho muito com pequenas metas, porque as grandes frustram, e o Alcoólicos Anônimos, por exemplo, que é outra temática de grupo, eles têm uma frase que eu amo, que é assim, apenas hoje. E eu trabalho meus pacientes com essa lógica de apenas hoje. Não se trata do que você quer alcançar. Onde você quer chegar, para esse momento é inalcançável, gera frustração e vai fazer você não mudar o comportamento. Apenas por hoje eu vou ser grato. Apenas por hoje eu vou fazer 20 minutos. Ah, doutor, eu não sei se eu consigo fazer a caminhada durante a semana. Eu não falei a semana. Estamos trabalhando na segunda-feira. Venceu a segunda e terça, apenas a terça. E quando você vê, cada passo faz uma longa caminhada. E, além do grupo de apoio, a gente fala da terapia, da busca também medicamentosa. O terapeuta ele vai fazer essa análise do que está por trás dessa angústia, qual o sofrimento por trás estruturante que está acontecendo essas coisas. Ele vai começar a ofertar para você, entendendo também, inclusive esse rebaixamento de humor, novas vias de atuação, para que você obtenha, através dos acordos terapêuticos, né, melhor desempenho, te dá ferramentas. É o que Jung fala. A terapia ela não te proporciona transportar para um estado pleno de alegria, até porque a vida se dá através desse equilíbrio de momentos felizes e momentos tristes. Ela te dá ferramentas para saber lidar com os momentos de tristeza, né? Então, feito isso, eu gostaria de buscar também saber se você está em concordância com essas atividades que eu narrei aqui, que a gente usa muito no campo da terapia, claro que alterando uma coisa ou outra, e no campo psiquiátrico, se você segue com esse modelo também, de fazer mudanças comportamentais na vida desse indivíduo. De fato, eu sigo praticamente todos esses passos porque eu faço 2 trabalhos simultâneos, o do psiquiatra e o do psicoterapeuta. A parte comportamental, a parte corporal, a parte emocional e a parte psicodinâmica. Então, é como se fosse um chumbo miúdo, vai pegar, de alguma maneira, todos esses assuntos que você falou, que a gente também dá como a forma de tarefas ou mini contratos. Mas ainda dentro do tratamento, acho que é interessante, né? Rafael trouxe um pouquinho do tema do tratamento, eu queria abordar um pouco disso, né? A análise do comportamento traz muito pesquisas relacionadas à ativação comportamental, né? Ativação comportamental, que é um grupo de técnicas ali que favorece a pessoa que sofre com depressão no sentido da busca pela vida, né? A busca por fontes de prazer, de satisfação perante a vida, que essas fontes secaram ao longo do desenvolvimento do indivíduo ali, ou até mesmo nunca foram estimuladas, nunca existiram, né? E aí esse indivíduo tenta buscar essas fontes. A ativação comportamental começa do simples, né? Como o Rafael falou, as pequenas metas. Eu trabalho muito com pacientes a questão da rotina, né? Então, o paciente depressivo, eu tenho a rotina dele, no trabalho em terapia, eu tenho a rotina dele na ponta do lápis, né? Eu sei o que ele faz quando ele acorda, quantas horas ele dorme, porque é fundamental, começando pelo sono. Se o indivíduo não tem um sono de qualidade, ele dorme, de repente, 5 horas mal dormidas por noite, né? Isso vai afetar, com certeza, diretamente o humor dele. Vai ser muito mais difícil trabalhar, até mesmo a medicação, eu acredito, e a questão do comportamento, se ele não tem um sono reparador, né? Não tem um sono que dá energia para ele. Então, começando pelo sono, e aí a terapia tem as técnicas de higiene do sono, né? Que produz um sono de mais qualidade e tal, um sono... É uma série de técnicas que trabalha com o ritual do sono, com a estabilização dos pensamentos ali, que o indivíduo consiga também entrar em relaxamento para que ele não participe tanto do sono, né? Que às vezes tem pessoas que participam muito, aquelas pessoas que só dormem quando elas apagam, né? Que trabalhar desmaia. Ali produzido. A pessoa desmaia, no sono ela vai ter a mesma tensão que ela experimentou ao longo do dia, ou seja, ela vai participar do sono, vai ter uma noite de sono muito ruim, no outro dia vai acordar mal, né? Então, a terapia age nessa área. Aí, no outro dia pela manhã também é muito importante, o que a pessoa faz pela manhã, né? Sim. Pessoas que acordam e continuam na cama, por exemplo, né? Que é um quadro da depressão. Quanto mais crônica a depressão, mais o quarto parece atrativo para essa pessoa, né? O quarto é um local seguro, às vezes escuro, janelas fechadas, cortinas fechadas, né?
E aí o que acontece? Esse indivíduo vai se isolando dessa forma. A ativação comportamental, ela acredita que na depressão a gente precisa primeiro fazer algumas coisas para depois se sentir bem, e não o contrário. Não se sentir bem para depois fazer, né? Certíssimo. Primeiro a gente ativa o comportamento, depois ativa o sentimento, né? E aí a pessoa começa a entrar em contato, por exemplo, de repente ela passa muito tempo no quarto. É um ganho terapêutico enorme quando a pessoa passa, de repente, 2 horas na sala, assistindo televisão. Para algumas pessoas, mas se a pessoa não saiu de casa, ela precisa fazer uma caminhada. Pera lá que a caminhada vai chegar, né? Mas precisa ter uma lógica gradativa, porque se eu expor esse indivíduo a uma coisa que é muito frustrante para ele, ele vai ou abandonar a terapia, ou ele vai achar que aquilo não funciona para ele. Ele vê uma pessoa lá que tem um super atleta, que tem uma rotina, que corre que se pratica atividade física 6 horas por dia, se ele se comparar com esse indivíduo, ele vai se frustrar muito, né? Então, no início do dia ali, eu sempre passo algumas coisas bem simples, né? Do tipo assim, arruma a sua cama, né? Começa arrumando a sua cama, porque a cama desarrumada, ela é sensual, ela é atrativa, né? Então, você acaba voltando para ela. Passa menos tempo na cama, isso ajuda a qualidade do sono também. A cama é um lugar para dormir. Se você ficar muito tempo na cama, o cérebro demora para associar que aquele é o lugar de dormir, né? De repente a pessoa come na cama, assiste filme na cama, trabalha na cama, né? Então sair um pouquinho desse ambiente da cama é interessante, acender um pouco as luzes, abrir as janelas pela manhã para ver o sol entrar, né? Tomar a vitamina, né? Que é tão importante. Então, ver o sol entrar, ver o vento, a brisa entrar e tocar o rosto é importante. Tomar um banho pela manhã, que é fundamental e importante. Enfim, dentre tantas outras coisas que são importantes, assim, que fazem parte de micromudanças que vão se transformando naquele macro. Para o físico é muito interessante, a gente sabe o que precisa fazer, né? A gente sabe que precisa escovar os dentes, porque senão os nossos dentes ficam prejudicados. São pequenos hábitos que a gente tem, já estão agregados ali na nossa rotina. Mas para o psicológico, às vezes a pessoa não tem ideia de que tem coisas que prejudicam o psicológico. Por exemplo, na pandemia ficou muito evidente isso. A pessoa acorda pela manhã, liga a TV, que às vezes está no quarto já, né? Liga a TV, Jornal da Manhã, né? Aí, olha, 600 mortos pela pandemia hoje, crise financeira... Macaco. Exato, tem agora a questão do macaco também, né? Varíola do macaco. A varíola do macaco. A quantidade de conteúdo negativo que a pessoa consome justamente pela manhã, né? É uma quantidade absurda de conteúdo negativo. E muitas das vezes para os pacientes depressivos eu faço uma troca, uma substituição, né? Eu faço um programa de meditação que é treinável, que ele aplica pela manhã, que ele vai substituir esse programa de meditação pelo jornal que ele consumia ali, que era extremamente negativo, né? Meu pai tinha uma brincadeira que ele falava assim que muitas das vezes é tão negativo o conteúdo que a gente consome no jornal que quando termina a TV tá pingando sangue, assim, de tanta, né, de tanta negatividade. Do Rio de Janeiro. Nossa, esses jornais, tem uns jornais aqui, né, conhecidos aqui na Bahia, que são realmente consumidos em grande escala pelo povo da Bahia e que acabam, assim, prejudicando muito a saúde mental. Quem preza pela saúde mental precisa ter outros meios de consumir informação. E aí tem uma máxima que as pessoas pensam assim, se eu não consumir, eu estou sendo alienado. Às vezes é o contrário, às vezes você consumindo esse tipo de informação, você está sendo alienado, porque tem outras formas de consumir a informação que serão muito mais produtivas e funcionais para a vida, né? O que acontece? A pessoa também tem essa sensação de desesperança, porque por incrível que pareça, muitas pessoas acham que o mundo, de uma forma geral, é claro que a pandemia piorou as coisas, mas as pessoas acham que o mundo está piorando. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente assiste o jornal. Só que eu convoco as pessoas a pensar o seguinte, se você ligasse sua televisão, se existisse televisão há 300 anos atrás, há 400 anos atrás, se você voltasse muito tempo, talvez você assistiria enforcamento em praça pública. Sim. Né? Então, a minha percepção é que o mundo não está piorando. É porque a miséria está televisionada, né? Exato. Ela está Mas tem filmada. além Em tempo real, né? De higiene visual, né? Você ser mais seletivo no que você assiste. Exatamente. Eu, em particular, Ouve. eu não vejo determinados tipos de programa, determinados tipos de notícia. Eu acho que o caos e a miséria humana sempre foi existente desde que o mundo é mundo. A questão é que é exatamente o que o João estava comentando e eu concordo plenamente. Agora é televisionado em tempo real. Exato. Mas sempre vão existir as pessoas boas. Tem uma frase do Pablo Picasso que ele fala assim: existem pessoas que fazem do sol uma mancha amarela, mas existem aquelas que fazem de uma mancha amarela o próprio sol. Então, é a capacidade de enxergar além.
né? E isso é uma coisa que a gente exercita na terapia. Se o paciente tem essa capacidade, nós vamos moldar o pensamento dele para com isso. Quando você trouxe, Brunão, sobre o depressivo, muitas vezes ele pode poder ficar inquieto quando ele tem amigos mais animados, agitados, é porque a pulsão de vida ela é uma sintonia que incomoda no primeiro momento. É verdade. O indivíduo que está mais vagaroso, com a mente dele mais lenta, até não falar, não pensar, coisas muito animadas são agressivas. É como se a gente acordasse cedo e tivesse uma música na altura. Dá um incômodo, mas é necessário. Então, essa dica que você dá é essencial, porque antigamente a gente ouvia muito aquele discurso, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. A rede de apoio só é rede de apoio se as pessoas que compõem essa rede de apoio, de fato, são pessoas que contribuem para o seu bem-estar. Porque às vezes a pessoa, de uma maneira trágica, vou me cercar de familiares. Às vezes, existem amigos que têm uma capacidade de dar um suporte emocional maior do que familiares. Sim, porque família a pessoa não escolhe, né? Sim. Amigos escolhe. Então, digamos, o sucedâneo natural da família é uma boa rede de amigos. Agora, aqui não precisa ter 1 milhão de amigos, como eu disse. Como o Roberto Carlos, né? Então, E doutor, era super carente, né, na verdade. e doutor, Você imagina a qualidade dessas amizades. 1 milhão de amigos, você não tem nem um qualidade. segundo para cada um. quantos pacientes Mas que o você... Facebook facilitou, perdão. Claro. E quantos pacientes você atende muitas vezes? Por exemplo, uma mulher que você está atendendo, que está com depressão, mas você vê que ela tem um marido que é altamente tóxico. Que você está fazendo um serviço, tomando medicação, mas que quando chegar em casa, aquele rapaz vai ter o favor de desconstruir a imagem dela. Desconstruir tudo aquilo. Então, quando a gente fala de rede de apoio, ela é essencial porque o ser humano é um ser biopsicossocial. Eu brinco dizendo que nós somos tão influenciados pelo meio, que uma vez eu fui em Maceió, e nós temos o nosso sotaque, só que não percebemos porque andamos entre nós, né? E eu perguntei aí onde é o Iguatemi. Oi, gatinho, você vai seguir ali, você vai virar ali. E eu saí dali de Maceió puxando o sotaque, arrastando também. Sim. Porque nós temos Assim uma... como o carioca, né? Pô, mano, qual é? Então a gente tem essa necessidade de aceitação, de participação daquilo ali. E sem reparar, a gente começa a reproduzir o comportamento, a postura, a gente começa a analisar como processo evolutivo. O próprio Darwin vai dizer isso. Na natureza não é o mais forte que sobrevive, senão os dinossauros estavam vivos, é os que se adequam melhor, não é verdade? Exato. E é uma capacidade intrínseca do ser humano de se adaptar, de se moldar. Eu trabalho muito na terapia com a ideia das personas. Aí uma vez uma paciente fez assim pra mim: eu me acho um pouco falsa, porque na igreja eu sou assim, no trabalho eu sou assim. Eu digo: a pessoa da igreja é você, a pessoa do trabalho é você. São suas personas, esse é o mecanismo de adaptativo de lidar em cada local. São parte do que vocês são. Eu nunca esqueço que uma vez eu estava no hospital, a pessoa disse assim: doutor, você está sempre animado, bem-humorado, de bem com a vida. Eu disse: das 8 às 18. Porque é o horário que eu estou exercendo a minha profissão. Depois eu tô bem, mas eu tenho meus momentos tristes também. Então é isso que eu digo para você. É o Rafael. É parte do Rafael. Mas o Rafael nem sempre quer um papo culto, intelectual. O Rafael nem sempre quer falar de psicologia. Existe outro Rafael, como existem diversas pessoas que nos compõem. A depressão ela é essencial, a gente trabalha a rede de apoio. E não só a depressão, a vida. Muitas pessoas não se desenvolvem na vida, seja profissional e familiar, porque são cercadas de pessoas que, quando ele abre a boca para falar projetos e sonhos, enterram projetos. E a culpa não é das outras pessoas. A culpa é dela, por precisar do outro para provar e legitimar o que desejam fazer e como viver. Então, Deixa eu contar, sabe, você falando aqui, eu lembrei de uma coisa. claro. Lá no meu condomínio tem uma área assim pública, né? Onde tem, não sei se é aviário, que chama, onde ficam vários passarinhos lá. É inclusive interessantíssimo de meditar, eu vou para lá escutar o canto dos passarinhos, né? E aconteceu um fato muito interessante. Um dos passarinhos escapou, na hora que o moço foi colocar comida, ele escapou da casinha deles, né? E eles são vários lá, né? Só que o que acontece? Eu acho que ele foi criado sempre em cativeiro e ele não consegue fugir, não consegue ter comida, não consegue se alimentar. Muito curioso isso. E aí eu vou lá, de vez em quando, meditar, olhando os passarinhos e aí o rapaz contando, né? Pois é, ele fugiu, ele fica ali em cima, às vezes aí é complicado, porque a gente não consegue mais colocar ele aqui dentro, né? Enfim, ele teve a liberdade dele, mas ele ficou dependente, digamos assim, ali dos outros passarinhos. Aí o que aconteceu? E eu vendo aquilo e tal, meditando, eu tava indo embora, já de repente eu percebi que o passarinho veio, colocou as patinhas dele na gaiola, né? E vieram outros passarinhos, pegaram a comida dele e colocaram no bico dele. E aí eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei: caraca, que reflexão. Falei, lição de moral, assim, antes de você buscar a sua liberdade, tenha certeza que você consegue sobreviver sozinho. E Sartre, ele traz isso. Tem uma frase do Schopenhauer que ele fala assim:
pássaro criado em cativeiro pensa que voar é patológico. Não é? Genial. Eu queria perguntar ao mestre, aproveitando essa oportunidade de luxo, né? Claro. Obrigado. Que é o seguinte, nós homens, eu acho que a gente precisa discutir isso, né, a questão da masculinidade. Sobre o signo do super-homem, os homens, principalmente nesse período da Covid, que é um período que notoriamente marcou, né, tatuou a nossa história, nós homens ficamos, né, de certa forma, desprotegidos à medida que a Covid houve um rompimento de ciclo econômico, financeiro, social, tal, e muitos perderam, né, a condição de renda, perderam parte ou totalmente, enfim, então. E isso terminou eclodindo em um aumento considerável do suicídio masculino. Então eu queria aproveitar a oportunidade aqui para trabalhar essa questão de como a família, né, os amigos, as amigas, familiares podem contribuir socialmente para essa desconstrução, porque esse é um peso que cada vez mais tem levado homens não só a suicídio, mas também às vezes a depressão, levado homens também a situações de dificuldades no tocar da vida. E às vezes também levado homens também a fazer bobagens quando dá separação, por exemplo. Homens com 40, 50 anos que se separam, eles terminam depois virando aquele cão que vive preso e sai, né, meio alucinado com o sonho da liberdade. Talvez o passarinho. Sim. O passarinho que... Tenha terminado um relacionamento. Ali ele sai ali, né, voa, mas depois ele pousa lá de novo, fica meio que despertando ali aquela inveja que os pássaros ficaram presos. Tá? Mas geralmente o homem que separa, né, que tem uma condição de renda favorável, às vezes há uma infelicidade de ele se distanciar dos filhos, né, com uma ideia de liberdade, ao mesmo tempo que ele se aproxima de pessoas que só querem, de certa forma, ou querem mais ou querem menos. Isso não é uma lógica, não é uma coisa homogênea, né, mas que termina excitando a ideia de gastos. Às vezes, ao separar, né, um indivíduo com 40 anos, ele tem muita dificuldade em deixar efetivamente a separação, porque acha que é difícil a conquista, uma nova conquista, e ao mesmo tempo que ele começa a se aproximar de qualquer pessoa. E o que leva a ele a alterar as condições dele de gasto, assumindo gastos relativamente maiores. Em que medida a gente pode colaborar para que o indivíduo saia desse nicho que ele julga preso, que é o casamento, que é uma infelicidade pensar isso, né? E que ele termina por gastar demais, tal. Como trabalhar esses elementos, como as pessoas próximas, porque também ele fecha os ouvidos e vai em direção assim muito focado em dizer a felicidade é sair com várias pessoas, é estar em bar, estar bebendo, então termina ingerindo mais bebida alcoólica, enfim, né? Como trabalhar isso não só na família, mas os amigos também, que são amigos de verdade. Não aquele 1 milhão, porque é difícil, mas aqueles 5 ali, né, dos dedos ali e tal. Como os amigos, colegas de trabalho, enfim, podem contribuir com isso, né, para a desconstrução disso que é meio suicida, né, um suicídio financeiro, um suicídio social e um suicídio da autoconstrução, na verdade. Nós somos, de modo bem simplificado, do jeito que somos, primeiro por causa de uma genética. Você é destro ou é canhoto? Eu também sou. Todos aqui são destros. 75% da humanidade são destros. Mas se eu perdesse esse braço direito, me dê 6 meses que eu estaria fazendo tudo com a esquerda. Então, tá certo? Então, o gene não é absoluto. Quando eu vi 2 gêmeas que nasceram pegadas pela cabeça, eu vi na BBC de Londres, pedindo para separar, porque olha o que eu vi delas. Zilé e Lalé, era do Irã. Nós somos 2 pessoas totalmente diferentes, a mesma genética, o mesmo genoma. Que tivemos o azar de nascer pegados pela cabeça. Tudo bem, azar, tá bom. Temos visão diferente de mundo. O que é que uma viu, o que é que não viu, cara? O que é que um escutou, o que eu não escutou?
e que temos o direito, porque ela é muito tímida e quer ser uma advogadazinha lá em Lalabate. E eu quero ser uma jornalista, conhecer o mundo em Teherã. Rapaz, que eu vi isso, eu fiquei pensando uma coisa que a gente aprende em análise transnacional, que fala 50%. 50% é genética e interação com o meio, tá? O outro 50% tem uma programação, que a gente chama de script de vida, que é um roteiro que a pessoa segue até o desfecho para ser 3 coisas principais: vencedor, perdedor ou empatador. Pode olhar qualquer família grande, você descobre logo quem são os vencedores, quem são os perdedores e os empatadores. O empatador, na verdade, é o não vencedor. Tem tudo para ser vencedor, mas não arrisca vencer e fica naquela meiuca ali. Né? Vai na roleta, apostar. Bom, vermelho e preto. Vai em qual? 50 no vermelho, 50 no preto. Porque o que ele pede que ele ganhe. Tá? Esse é o tipo empatador. Bom, isso é muito interessante. Agora, o detalhe que eu chamo a atenção muito veementemente é o seguinte: nós somos programados, entre outras coisas, com crenças limitantes da nossa vida. Uma delas é: não sinta o que está sentindo. Homem, proibido sentir medo. Já viu homem chorar? Engula o choro. Não é isso? Aí o Superman que você falou aí, né? Então, que dinheiro compra tudo. Todo mundo tem seu preço. Não necessariamente. Tem pessoas que não vendem a sua alma, nem seu corpo, nem nada, né? Bom, mas é fato de que quando a pessoa está enfrentando uma pandemia, aconteceu o quê? Lockdown. Beleza. No lockdown houve um afastamento das outras pessoas e uma aproximação dos entes queridos. Ninguém está programado para viver junto, nem as duas gêmeas estão. Então, o que se deu foi muito... Peraí, meu filho está tocando aqui, mas passou uma mensagem aqui, não posso. Peraí, gente. Desculpe, agora não posso. Viu? Então, muito interessante como o lockdown levou pessoas a conviver em excesso. Essa hiperproximidade, ninguém está preparado também, não. Então, dá o efeito espelho, daqui a pouco está se irritando, porque picarreou, porque se engasgou, porque botou a música um pouco mais alta, porque falou, enfim, tem muitas e muitas razões para ter havido tanto divórcio na época, até na China, aqui no Brasil também, separação, briga de pai com filho, de irmão com irmão, de muita coisa, porque ninguém está muito preparado, ninguém está preparado para viver tão próximo assim. Então, é preciso que a pessoa dê tempo para a pessoa respirar também. Porque quando tiver uma outra coisa que a gente fala sobre casal, eu falo muito sobre isso. A soma tem que ser 1 mais 1 para dar 3. Que maluquice é essa? Eu, você e nós. Tem o tempo para o nós, o tempo para o eu, o tempo para a parceira ou o parceiro, a depender do gosto. Né? Então, é fato de que existe essa necessidade humana de se frequentar também, ter um tempo seu. Muito bem. No passado, o pessoal usava uma coisa chamada de... Eu ainda conheci meus pais falando disso, de férias conjugais. Férias conjugais. Bom, tinha isso. Bom, aí, na hora do lockdown, eu vi coisas que aconteciam na dinâmica das relações amorosas, que é outro tema que eu já publiquei trabalho e escrevi bastante, estudo bastante ainda, porque eu aprendo todo dia uma coisa nova, não vou dormir sem aprender uma coisa nova. E aí eu tenho essa voracidade por aprender. Acho que uma das coisas importantes na vida é aprender. Eu quero aprender muito e estou aprendendo hoje aqui horrores com vocês também. Então, é importante que a gente saiba que nós não temos esse poder todo que a gente pensa que tem. Porque nenhum de nós é completo sem existir a contraparte. Aí, quando a pessoa entra numa relação amorosa, tem uma dinâmica que entre 2 anos e meio a 4 anos e meio, há uma coisa chamada de amor em conflito, que começa a se instalar daí, a partir de 4 anos e meio. Amor em transição. Tudo que não viu na fase apaixonante vai checar. E isso, meu Deus, não é nada do que eu pensei. Olha para aí, a mesma cueca de ontem. Olha, dormi sem tomar banho. Olha para aí, preguiçoso, não sei o quê. Dorme demais. Começa a ver coisas que na fase apaixonante ninguém quer ver, não. Vai discutir. A gente se ama. Aí, quando chega, não, vai ter DR.
E como a mulher tem 2 centos da palavra, a mulher fala mais do que o homem. Resultado, o homem já esgotou a cota dele, ela chega em casa de madrugada fazer DR. Isso é um crime, isso não se faz, não sabe? Isso a gente fala em outra live. Mas eu digo o seguinte, tem uma programação que nós recebemos. E quando esgota aquela relação com uma pessoa, a relação se torna só de hóspede da mesma casa. E é péssimo isso. Aí, o que é que acontece? Namorados. Porque hoje, eu já disse a dinâmica qual é, que na pandemia, passando a morar juntos, sem o ritual de passagem, o que acontece normalmente com 4 anos e meio a 10 anos e meio, no meio tem 7, pessoas dizem que 7 anos o cão atento, né? Mas na verdade isso é cabalístico. A dinâmica é assim, entre 4 anos e meio a 10 anos e meio, vai haver uma crise conjugal, sim. Porque está programado, é Deus que manda. Nada disso, porque ninguém está acostumado a ficar tão próximo. Em alguns casos também a paixão não resiste à convivência, né? Na realidade, a paixão tem prazo de validade de 6 meses, de acordo com o Márcio Jones, para 2 anos. Eu prolonguei para 2 anos e meio. Sabe? É quando o cérebro está encharcado de dopamina, o cara está dopado ali, é um estado alterado de consciência, a pessoa pensa até que é invisível. É no outro dia quando acorda que é isso. pensa que é invisível. Aqui, tá? A gente precisa se encontrar num lugar que a gente fique bem à vontade. Onde é? Shopping tá aí o nome do shopping. Isso que você trouxe, eu vi uma vez uma pessoa postando na internet uma brincadeira dizendo assim, na pandemia, né? Essa pandemia eu acordei, olhei pro lado, tem um homem na minha cama. Eu acho que é meu marido, parece ser gente boa. Então, assim, as pessoas acabaram se conhecendo na pandemia, muita gente. Porque não podia deslocar para outras coisas, elas tinham que conviver, né? E a convivência requer habilidade. Quando o João trouxe aquela questão do passarinho, eu estava refletindo nisso. Você está preparado para a liberdade? Porque também quando a pessoa não está, faça terapia e desenvolva habilidades. Ele não tinha habilidade de se alimentar. Então ele estava preso àquele mecanismo. Então por isso que a gente vê que tem pessoas que, eu rompi com tal lugar, não quero mais saber daquilo ali, mas só vive falando daquele rompimento. Porque na prática ela tá refém daquilo ali e não aprendeu a se reestruturar de outra forma. É verdade. Falando de depressão, né? Eu sempre falo para os pacientes, tem uma balança assim, do que causa a depressão, que de um lado tem aquela pessoa que foi pouco estimulada na vida, que aquele perfil inativo, passivo, desmotivado, etc. Isso vai gerar depressão, é claro, porque em algum momento ele não vai ver sentido em nada, né, do que ele faz, porque ele foi pouco estimulado de fato, né? E do outro lado tem outra coisa que gera depressão, que é o outro lado da balança, que é aquele indivíduo hiperativo, né? Hiperprodutivo, que se cobra por tudo, ele é o centralizador, né? O indivíduo faz tudo, né? E então, onde ele tá, ele se sobrecarrega e chega um momento da vida que ele tem tanta coisa, tanta responsabilidade. Sabe como identificar um centralizador? É aquela pessoa que nas relações que ele entra fica subentendido que é ele que faz. Então, na família, eu que cuido dos meus pais, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Administrador do grupo. Administrador. Eu digo assim, como é o gestor do mundo, né? Então, ele é aquela pessoa que é o organizador das coisas. Então, nesses 2 perfis aí, eu falo assim, dentro disso que a gente estava conversando, a gente tem que provar o mel do outro lado, né? Mas provar o mel não quer dizer que você vai mudar para o outro lado, né? Então, o cara centralizador, ele vai ficar lá com as pernas para cima sem fazer nada, ele vai cair em depressão de uma forma... Não sustenta. Né? Tanto que uma pessoa, por exemplo, que teve uma vida muito ativa, né? E assim, muito produziu muito e tal, para uma pessoa dessa aposentar e parar de fazer tudo, né? É uma situação que leva à depressão. Esse indivíduo vai sofrer demais, né? Então, e tanto para o indivíduo que é muito inativo, ele entra numa rotina muito doida de trabalho, ele também vai ter uma ruptura muito grande com a realidade dele, e ele vai entrar para um outro perfil que ele vai se prejudicar bastante. Então, eu acho que provar o mel do outro lado é importante, né? De você saber, eu sou muito produtivo, mas de repente, final de semana numa casa de campo com as pernas para cima, vai ser ótimo para mim, né? E também esse indivíduo que não né, acaba tendo esse perfil mais passivo e inativo, talvez se ele de repente experimentar um pouco de disciplina, de metas na vida, ele vai experimentar uma sensação de satisfação que ele nunca experimentou, né? Mas assim, tudo é equilíbrio, né? Nesse momento eu gostaria de agradecer, inclusive, a sua participação, honrou a todos nós. Eu acho que eu posso falar pelo João, claro, ele também vai falar, o Bruno. Obrigado. Mas eu digo para você que foi uma honra estar aqui com o senhor. Eu já conheci o seu trabalho, inclusive já partilhamos pacientes, conversamos sobre alguns casos. E
graças a Deus, você mostrou mais uma vez que eu não estava equivocado. Você abrilhantou a mesa e foi uma temática maravilhosa para todos nós. Espero que todos tenham aprendido muito. Passar a bola para João agora também. Poxa, assim, gostei demais do papo. Eu fiquei com... A gente tava conversando, fiquei com a sensação que a gente deveria fazer algo sobre relacionamento. Sim, podemos fazer. Amoroso, porque, assim, eu vi que tem muita coisa aí que é muito conhecimento que você trouxe aqui, que eu acho que é interessante que a gente explore um pouquinho mais no segundo momento. Acho que, assim, foi muito bacana, aprendi muito. Eu costumo dizer para meus pacientes que a gente sempre tem que ligar a postura do aprendiz, né? Do curioso, que a gente às vezes deixa lá na infância, né? A criança pega o brinquedo, ela sente o cheiro, coloca na boca, né? Depois a gente cresce e vai esquecendo disso, né? Mas no conhecimento a gente tem que ter essa postura de curioso, né? Aprendi muito, muito, muito aqui hoje e gostei muito da sua presença, brilhantou demais a nossa mesa. Muito obrigado mesmo, de verdade. A presença de todos, é claro, todo dia também estou aprendendo, embora eu conheça os colegas aqui há muito tempo, mas também todo dia estou aprendendo muito com eles. E, enfim, Brunão, passando a palavra para você agora. Eu quero agradecer como todos vocês, né? Porque o tempo não parece que passou aqui, né? Parece que ficou cristalizado por conta de tanto aprendizado. E uma coisa interessante, se fosse um The Voice, né? A gente não saberia quem era esse rapaz, né? Porque um discurso jovem, um discurso atemporal, no sentido de que se encaixa perfeitamente. E um discurso também movido não só de ensinamentos, mas um discurso movido também de aprendizado. Ou seja, olha a inteligência desse rapaz. Os filhos deles, né, claro, como casal, são agora professores, né? Sim, sim. Então eu sempre falo isso, eu tenho uma filha de 12 anos e com 6 anos na idade de Mafalda, ela rompeu o meu ciclo. Porque ela disse, meu pai, por que você toma Coca-Cola e eu tomo suco de laranja? Essa foi a pergunta freudiana. Porque essa pergunta é uma pergunta que não se cala. Com desejo de educar, né? Se você tem esse desejo. Então, eu tomava 5 litros de Coca-Cola no final de semana, não bebia água. A partir dessa pergunta, foi o primeiro rompimento foi com a Coca-Cola. Eu digo a mesma coisa que o meu filho mostrou. Meu caçula. Meu pai, você viu quanto açúcar tem isso aqui? Eu olho para aqui, mostrou. Eu parei e simplesmente, eu era viciado em tomar. Eu sempre gostei muito de futebol, você não sabe, mas eu fiz trabalho com psicólogos no Vitória, no Bahia, eu não sabia. Sempre foi. Eu assisto resenha todo dia, sei tudo do meu time, que é o Flamengo, dos outros times também, o mercado de jogadores, sei de tudo isso, porque esse é o meu lazer também, não sabe? E, curiosamente, também eu saio com minha esposa, como eu saí ontem, daqui a pouco também ela está esperando lá para a gente sair para almoçar, enfim, tenho essa intensidade de funcionamento mesmo. E achei bacana, como você disse, que a gente aprende também com os mais jovens. Aí, meus filhos me ensinaram a ser pai, tanto que eu dou um curso educando pais para educar filhos, e que tá aí já só esperando acabar a pandemia para fazer de novo com um auditório maior. Porque os pais terminam repetindo modelos que aprenderam. E esquecem Os isso. filhos são a chance de nós sermos melhores do que Melhor, exato. E atualizar, porque minha filha hoje me ensinou novos brinquedos, me ensinou a fazer maquiagem. Ela me ensinou. Pois é. Então, assim, ela vem me ensinando coisas. Na própria internet, eu tenho um canal, né, Finanças para Jovem Oficial no Instagram, além do UOL, e ela me ensina quais as hashtags, me ensina como se relacionar, me ensina que eu estou com aquela postura atrasado, que eu não vou comunicar com eles, enfim, me ensina o tempo todo. Pois é. Meu amigo, deixe informações, quem quiser entrar em contato com o senhor, estiver precisando de procurar tratamento, como é que te encontra nas redes, telefone de contato, como seria? Rapaz, o mais fácil talvez seja através do meu e-mail, né? Antônio Tatiana, pedreira@uol.com.br. Mas eu tenho o Antônio Pedreira Oficial no YouTube, tem também no qual é mais? Instagram, embora eu não consiga dar vencimento, porque minha agenda fica muito cheia
muito lotada, e eu sou tão entusiasta que todo psicoterapeuta no mundo tem direito a 10 minutos de intervalo. A hora dura 50 minutos. Não? A minha eu emendo com outro. Eu consigo um recorde incrível, porque eu vibro. Eu vibro. Para mim, isso é vida, não sabe? Então, eu sou muito partidário da vida, do presente, de aprender, e nós somos aprendizes de vida também. Né? Quero agradecer imensamente a Rafa por esse convite, adorei a presença também, conhecer de perto o trabalho de vocês, acho bacana e acho que merece que a gente tenha este outro encontro para que a gente possa trocar ideias sobre os nossos conhecimentos, sobre relações amorosas, também sobre essas coisas de comunicação que são tão importantes, autoestima, autoimagem, autoconfiança, masculinidade. E ainda tem um outro detalhezinho que eu tenho no meu currículo, que fui pioneiro na Bahia e no Brasil em educação sexual, em escola. Opa! Dando educação para pessoas do jardim de infância até a faculdade, que não se falava. Esse é um tema importante. Isso. Pois é, então eu sou também sexologista. Então nós estamos convidando 2 vezes. Para mais e mais vezes, meu amigo. Seja bem-vindo. As portas ficaram abertas. Foi um prazer. E espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo podcast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.